Atenção, ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Pânico! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta com mais um assombroso programa Pânico gravado ao vivo, graças ao projeto Samidana de Inteligência Artificial nessa empresa, onde perdemos vários funcionários que não faziam um trabalho bem feito e fumavam no corredor. Eles fazem um trabalho de macumba contra mim. E agora eles ficaram muito tristes. Esperam ele na Dirce. Tinha um trabalho que eles faziam e agora o Samidana tem. Graças a ele temos esse programa muito sensacional também, feito de uma maneira muito nova, que nem a Rede Globo de televisão, nem a CNN Brasil, nem Band News, nem a própria Fox News tem. Uma salva de palmas para a Samidana. Nem o Hans Donner conseguia fazer. Você sabe que eu tô falando com o Vetor Lua, que é um perfil, depois ele tem o Kiko cantando Thriller. E a gente tá fazendo o Emílio cantando o Seu Jorge comigo. Eu e Samidana cantando junto. A nova descoberta da inteligência artificial. É um negócio fantástico. Depois do Papa, Vetor Lua. Sequeirinha vai ficar com ciúme. Muito bem. Sejam bem-vindos ao programa tão hétero quanto a amizade colorida de Samidana e Siqueirinha. Meu homem da Lespe. Hoje é dia de falar sobre a situação do país. E ninguém melhor do que o grande Dr. Enéas na mesa branca de Carlos Massa. Fala, Emílio, seu cavalo velho bingoludo. O Brasil tá mais perdido que o morgado no rodízio vegano. A situação por aqui tá ferrada, que nem um argentino quer vir pro Brasil. Minha vontade é ser o cacete nesses picareta, porque aqui tem café no bule, pô! O cenário político tá mais triste que a Playboy da Hortência. E vixe! Mas pra falar dessa pirambeira, vem o Barba de Piaçaba. Vai, ô Enéas, seu xixelento! Boa tarde, Emílio e palermas desse programa. Tenho que concordar com o senhor Ratinho, o Little Mouse, que a situação do Brasil está mais feia que a dona Ruth Ronce chupando cana. É uma calamidade. O governo está gastando mais que o Delar em balada de herdeiro com o Torinho. E as taxas e impostos estão sendo introduzidas na cloaca do povo. O grosso finalmente está entrando no Brasil. E o brasileiro está mais dolorido que a atriz que contracena com o Kid Bengala. O que ainda difere o Brasil da Coreia do Norte é que ainda não comemos cachorro. Meu nome é Enéas e minha raiva dura 56 dias. É com você, Emílio Surita. Muito bem, imitações sensacionais do nosso querido Albeta. Vamos agora? Vamos nessa. Então vamos lá. Programa fantástico, encontramos ele inclusive essa semana na Dirce. Hoje é dia dele, do nosso queridíssimo. Posso falar que ele é sócio, bicho. Grande sócio do programa. Sócio, meu. Esse aqui é amigo de longa data da Granja Viana, um especialista em qualidade de vida, o colunista da CBN, do jornal Globo, não sabia. Ele é da Globo. Da Globo. Ele é da Globo. Ele fez fantástico. Emagreceu o Ronaldo e todos engordaram. Todos que ele emagreceu engordaram. O Menotti. Sim, o Morgado fez Todos. também. O Márcio Todos. Atala estará Mas veio o presente. irmão dele, o Atola. Tem o Atola também. O Márcio Atola. O Atola é o irmão. Tem o Atila também. É, mas o Marcião é gente boa. A gente sempre gosta desse papo, né? Penteado bacana. Falar sobre saúde. Física e mental. Então vamos lá, porque agora, senhoras e senhores, o nosso convidado acaba de chegar. Aê! No programa de hoje, o cara que sabe cuidar da vida das pessoas. Em repetição, não se cria o hábito. Colunista da Rádio CBN e do jornal O Globo. O homem que faz a galera viver bem e comer bem. O garanhão de alto rendimento. Na alimentação, mas eu não vou adicionar mais sal e açúcar. Com vocês, Márcio Atala. Ô, Atala. E aí, tudo bem? Estamos aí, né? Estamos Qual é a pauta de hoje? Qual é a pega do momento? Porra. Você que é o homem da pauta. No começo do ano, o que todo mundo quer? Emagrecer. Eu Vi você falando, inclusive, e comendo, que você ganhou só meio quilo. Foi, cara. Você andou muito. Eu fiquei um mês lá nos Estados Unidos,
andando que nem um porco e comendo que nem dois porcos. E, pô, foram meio quilo só. Ele pesa com o pé só. Você é nego mentiroso. Ele pôs só um pé na balança. São duas balanças, uma pra cada pé. Pois eu uma véia também. Carreguei a véia no colo, por isso é o meio quilo. Parecendo um Zé Mas Pelé. então, Zé mas Pelinho. é por conta de tanto andar, porque são, pô, na Disney, contando no reloginho, são 12 quilômetros por dia, cara, que você Então, anda. são 15, 16 mil passos. Aí você vem pra cá, você vai andar 3 mil passos. Não anda nada. Aí Só carro e metrô. São 400, 500 calorias por dia que você deixou de queimar. Agora, como que incentivar sem o parque, sem andar tudo isso? Porque é chato, que nem o velho fala, né? Correr legal é correr na rua, que você vai olhando, porque é chato você correr em esteira, ficar na esteira, andando ali, olhando a televisão, né? Globo. O que fazer pra incentivar a turma a andar todos esses passos? Interrogação no pique. Vai lá. Muito bom, porque se eu soubesse a resposta, estaria milionário. Exato. Esse é o problema Aí, do mundo. Mas é verdade. Hoje o meio ambiente, ele te dá muito conforto. E a espécie só evoluiu porque queria conforto, né? Então, o cérebro vai sempre decidir por menos esforço. Exatamente. E aí, como a gente tem um meio ambiente muito confortável, celular para tudo, você não precisa elevador, a gente acaba sendo influenciado pelo meio ambiente. E aí, pô, sei lá, você vai viajar, igual você, num parque, ou às vezes eu vou dar uma palestra num desses hotéis que são muito grandes. Você chega, o cara tem que andar no café da manhã 1.500 passos. Sim. Já é quase que ele anda o dia inteiro em São Paulo. Só que quando ele volta para a realidade dele... Não faz. Não faz, é muito difícil. Em Exatamente. 2035, a previsão é de 50% da população obesa no mundo. Tipo o Huawei, né? Então, Pessoal assim, sentado no carrinho. como que você O faz que é um cidadão obeso? Tirando o Morgado. Vamos tirar o Morgado. Morgado já passou. Tirando IMC a acima bunda de ambulância. É o quê? Aí, ó. O IMC, Índice de Massa Corporal acima de 30. O que é isso aí? Índice de massa corporal é relação de peso e altura. Né? Então você tem uma continha que você faz com peso e altura, e se você tem o IMC acima de 30, você é considerado obeso. Isso populacionalmente. Isso para atleta não faz sentido, porque o cara tem muito músculo. Né? Agora, posso falar uma coisa pra você, Márcio Atala? É bom você estar aqui presente. Você sabe um negócio que eu fiquei reparando nas férias? Tudo bem, eu tava lá no lugar, tinha muito velho americano, né? Os caras, eles estão andando, mas os caras não andam, eles andam meio assim. Se arrasta. Que nem pinguim. Meu, né? eu falei, porra, Eu mas... reparei também. Mas por que essas pessoas estão andando mal? Sem Mas isso é musculatura. o quê? Por que a pessoa tá... Repara a veiarada, tá tudo... O que tá acontecendo, cara? Pouco músculo, porque você não estimula mais, e ganhando peso. Então você não tem massa muscular para sustentar todo o seu peso. E aí ninguém anda mais. E a tecnologia, porque você vive agora sempre aqui, celular na mão, não vai, a espécie não vai se curvando mais? Não, hoje, você para pensar, apareceram aí nos últimos anos muitas pessoas falando em relação à musculação, da importância da musculação. Então você tem uma relação direta de quantidade de massa muscular com longevidade. Então você vai num médico hoje, um geriatra, ele vai colocar uma cadeira distante, vai pedir para você levantar, dar a voltinha e sentar. Então tem uma relação direta com mobilidade, massa muscular, com expectativa de vida e inclusive doenças da mente, né, como Alzheimer e tal. O que está acontecendo é que com esse meio ambiente muito confortável, você não estimula. O músculo você só vai ganhar massa muscular se você der o estímulo. Você não está dando estímulo. E aí não adianta. Isso é engraçado. A indústria do bem-estar, que é, enfim, suplemento, tênisinho bonito, faturou 9 trilhões no ano passado. Caceta. Ela mais do que dobrou em 2 anos. Só que os índices de saúde pioraram. Então a galera sempre tenta comprar a saúde. O Sami tomando choquinho na barriga. Tomando o Paga o Ozempic. personal pra treinar. Choquinho na E aí, bunda. respondendo sua pergunta, como que você muda isso? Você não cria o hábito sem repetição. Exato. Então você tem que começar com uma coisa muito simples. Não dá para você enganar as pessoas e falar, olha, 21 dias você cria um hábito. É mentira. Vai de 3 a 9 meses. A grande maioria das pessoas, 9 meses. Então você tem que começar com uma coisa muito simples que você conseguir repetindo. Então quem começa a fazer uma dieta hoje, a chance daqui 2 anos de estar com um peso menor do que ele iniciou é só 5%. Caramba. Agora, se você pega e faz
Ó, eu vou incluir uma fruta, vou reduzir um pouquinho a porção. Coisas que você efetivamente vai Uma conseguir caixa fazer. de bis. Que é uma delícia. Vou Em vez de comer ser meia duas, caixa de bis. Aquele bis que vem com bastante... Pote de Nutella. Porra. 10 minutinhos Leite de condensado no academia. gargalo. Não é. Sim. Entendeu? Você tem que começar com essas coisas mais simples para criar o hábito. O problema é que você quer... Você, que eu digo, as pessoas e eu também. eu me Você incluo gordão. e tal, a gente quer tudo muito rápido com menos esforço. Tá vendo, Sami? Bariátrica. Ah, o Sami com choquinho. É a canetinha, o Ozempic. Ozempic. Então, Choquinho na barriga. quais são os produtos mais vendidos em relação à indústria do bem-estar? Aqueles que prometem emagrecimento rápido e fácil. Esqueceu o Ozempic é bom, né? Mas o nego fica com um bafo. Não é bom, não, É bom. cara. Porra, fica Não é bom. Tá vendo? O Ozempic, desculpa. Eu conheço muita gente que tá usando Ozempic. Que é caro. Não. Mas o nego fica com um bafo. Tem uma nova que é da. Puta. Custa $2 mil, é um negócio assustador. É Não, pra obeso, porque obeso. muita gente toma assim sem ter Não, uma é um- orientação médica. É perigosíssimo. A canetinha. O bafo que dá, a pessoa sim. fica insuportável. Sim, e fora o enjoo, é muito Não, ruim. enjoo Eu já não- usei enjoo tanto é Ozempic. problema da Os caras me deram pessoa. o Fábio quer fazer uma agora. questão, depois eu abordo. Eu queria perguntar o seguinte: muito está se falando aí de saúde mental, tal, essa coisa, e eu queria saber qual a relação e o que afeta diretamente, Deixa eu assim, atividade física. No meio da pergunta? No meio. Não. Agora falando sério. O bem-estar tá impossível. O Testa foi embora. O Testa vai fazer abdominal com a cabeça não é, agora. não é. pra diminuir. Vai emagrecer Não a é. testa. Ele quer Não emagrecer é, até. não é, presta atenção. Ele era um puta gordaço. Ele é velho, puta chato. agora. A foto- Esse cara era uma puta baleia. Era o Faustinho. Põe aí. Achava que era filho Põe do ele o Faustão. Faustão. Você vê que ele é maior que Faustão. E ele é um exemplo, do cara que Foi na hoje, raça. Que hoje ele foi lá, agora ele volta, ele todo volta, pomposo. vai falar bem dele. Falou bem, ele volta. Olha isso. Explica quem é o Faustão. Eu sou o de óculos. O Faustão é o de barba. Ó que puta baleia. Mas agora, o que você fez, ô Gueré? Não, falando sério. Parece um choque. Porque eu acho. Parece um choque. Põe a foto do choque. Choque. Parece um lolo dele de novo. Só tem caricatura. Não, mas foi na raça, não foi? Foi. Não, agora falando sério. Foi. Então, mas Não, é. a primeira coisa de todas, eu procurei profissionais. Então fui lá no Rogério Padovan, nutrólogo e tal. Tem uma equipe toda lá, nutricionista tal, médico esportivo, a coisa toda. E aí os caras me deram um caminho. Então, assim, nos primeiros praticamente. Eu tinha 100 quilos. Nos primeiros. De 7 para 8 meses eu consegui perder 30 quilos. Caraca. Mas assim, dieta, treino e uma outra coisa que eu ia perguntar depois, mas já vou colocar agora, que é a questão do sono. Ninguém coloca muito isso, mas é muito importante também dormir bem, não é isso? Cara, Você vê que melhorou o humor dele. São Ele era duas mais legal perguntas que você fez: saúde mental e sono, né? Sim. Vou começar pelo sono. Saiu agora, o Sami sabe, uma meta-análise, né? Então, reuniram vários estudos para saber a influência de uma noite mal dormida em cima do ganho de peso. Então, uma noite mal dormida, você em relação a você, no dia seguinte, a média é que você consuma 380 calorias a mais. Eita. Comendo menos proteína e mais gordura. Então, o sono, sim, porque você vai ter a produção mais do hormônio da fome, menos o da saciedade, mais o hormônio do estresse, menos GH e testosterona. Então, o sono ele é fundamental. A gente tem dormido menos. De novo, a questão do meio ambiente. Sim. Há 50 anos, você não tinha muito o que fazer à noite. É. Agora, você... quantidade de entretenimento. Tudo, que você tem. dopamina no celular. Tudo. Então, esse é um ponto. E quando você fala de saúde mental, qual é a relação com o físico, primeiro que você não consegue dividir saúde em caixinhas. Uma coisa influencia a outra. Então, quando você pergunta para um psiquiatra, ele vai falar, número 1 que você tem que fazer é atividade física, porque você vai liberar uma série de substâncias que vão ser responsáveis por melhorar a sua saúde mental. Mas não fica só nisso. Hoje você tem uma relação muito bem estabelecida entre o uso de tela e aumento de depressão, ansiedade e suicídio. É isso, Santi. Então, o Brasil, 9 horas em média por dia na frente da tela. Você é louco. Eu acho que mais que o brasileiro, só a África do Sul. África do Sul. Caramba. A África do Sul fica mais no celular do que a gente. Só a África do Sul. Depois Usa é a muito. gente. Já que você está falando de celular, cara, vou te colocar numa E, situação meio... de novo, desculpa, pois não. Você vê como as coisas são muito interligadas. Usa muita tela, afeta direto o sono por causa da luz que vem. E aí você dorme mal, aí você come mais, você se exercita menos. E privação de sono
te leva a problema de saúde mental. Isso é certo. Ô Marcelo, já que a gente está nesse assunto aí de celular, um influenciador americano, não sei se é verdade, o Alba até me mostrou, ele colocou essa glamorização que tem na rede social do body positive, né, das pessoas que são obesas. Sim. A maioria dessas pessoas que tinham podcast, que tinham conteúdos, morreram. E aqui, a gente vê, no Brasil até é polêmico, tem muita glamorização. São duas coisas. Uma é a aceitação do corpo. Sim. São duas coisas diferentes. E a outra é o cara divulgar, ou a pessoa que tá gordaça e romantizar isso. Exato. Você acha que a obesidade, ela é uma coisa que é uma aceitação ou é uma doença? O que eu acho, pouco importa, né? Porque eu acho que o Corinthians é um bom time, por exemplo. Certo. Então, você já vê, daí não importa pra mim nada. importa, senão nem teria te Mas perguntar. a Organização Mundial da Saúde, desde 2011, classifica a obesidade como doença. Então, não é só um fator de risco para você ter depressão, ansiedade, diabetes, câncer. Não. Além disso, a obesidade foi classificada como doença porque é um processo inflamatório constante. Mas esses gordão aí que fica glamorizando, falando assim, olha como eu me aceito. É isso. Normalizar a coisa. Normalizar para não ter a zoeirinha. Tudo bem. Não aguentam. Isso daí chama-se aceitação. Porém, não é tem uma aceitação. outra turma que usa pra lacrar mesmo. Falando Pra lacrar. Exatamente. Cara, quando você aceita o corpo que você tem, isso obviamente é importante. Sim. Agora, você tem que entender que aquilo traz risco para a pessoa. Exato. E traz custo para todo mundo. Tá aí o Sami, que é um cara de número. Se você está muito acima do peso, se você fica doente, não tem plano de saúde, quem que vai pagar? O governo. Sim. Exato. Hoje já não se paga essa conta. Hoje 12% do PIB é gasto com saúde. E a saúde é ruim. Então, custa caro, né? Mas, Essa Márcio, conta levando não em fecha. consideração que o povo, a gente não tem essa vontade de fazer exercício e nunca a saúde teve tão em pauta, Exato. acho que até para a felicidade de vocês. Não tem como isso você incluir ou no ambiente de trabalho, Tem. ou porque assim, ninguém vai sair do trampo, poucas pessoas, e fazer academia. Exatamente. Mas se você está com a academia dentro do seu ambiente do dia a dia, como isso pode ser mudado? Cara, 2016, lá em Jaguariúna, a gente fez um processo, uma intervenção para entender como que era possível fazer isso. E depois eu acabei replicando em várias empresas. Primeira coisa que tem que entender é que é um processo que não vai ser um mês, não vão ser 2 meses. Então, querer acelerar, fazer uma coisa milagrosa, primeira coisa que não dá. Depois você tem que estar disposto a fazer pequenas mudanças ali no seu meio ambiente, para que inconscientemente seu cérebro comece a decidir exatamente por essas atividades que vão refletir numa melhora na sua saúde. A partir daí, seu corpo evoluindo, fica mais fácil você aderir a uma atividade física. Mas de início, é isso que você falou. Só que isso leva, de novo, de 3 a 9 meses. Mas dá para fazer. Enfim, você fez essa pergunta aí, mas faz 4 anos que eu estou dentro de uma rede de farmácia, a gente fazendo isso para 50 mil pessoas. E não necessariamente é difícil você explicar para as pessoas que eu não vou lá pôr a galera para malhar. Eu não vou montar uma academia. O que eu quero é justamente isso. É dentro da realidade dela, como que ela vai incorporar um pouco mais de movimento. Mas você faz o que na farmácia? Para a população da farmácia, são 52 mil colaboradores. Eu faço todo o programa. Funcionário da farmácia? Todo o programa de qualidade de vida. Ah, é? A farmácia faz para os funcionários Exatamente. dela e você que programa o... Pô, exatamente. Que falta menos, tem mais exposição no próprio dia a dia. Falta saiu de 12 para 5. Marcelo, eu como um bom gordão... Então, mas por exemplo, o governo ele podia descontar, porque, por exemplo, é que eu não sei também se os caras fazem essa conta. O Jaiminho lá tem que fazer a conta. Por exemplo, quanto a gente custa, não deve ser caro quanto você vai de dinheiro para SUS. O SUS. Muito se você pegar cada pessoa e quanto se você pegar, é uma grana que custa. Mesmo pro plano de saúde, quem tem saúde privada. Isso. Mas é difícil. Então, mas se o governo fizer, sei lá qual sistema, uma pulseira, uma coisa que você pudesse... Descontinho? Não, você vê você tinha desconto no plano, imposto ou no plano, ou na coisa, entendeu? Ele te desse uma oportunidade em grana, aí a turma ia fazer. Uma boa. Duas coisas. Aí a turma ia fazer. Bolsa Saúde, Bolsa Saúde, né? Tem que ser no dinheiro. Uma Singapura faz dinheiro. isso. Né? Singapura faz isso. Então ele te dá um relógio, um Apple Watch, e vai ser de graça para você, desde que você atinja 7.500 passos. Em média. Então, eu tinha comentado, você falou do plano de saúde. Pô, se eu fosse dono da farmácia, eu dava de graça
remédio de hipertensão e diabetes para quem tem hipertensão e diabetes. Esse cara vai ter que ir até a farmácia, desde que ele seguisse um programa ali de qualidade de vida. Porque, o cara vai na farmácia, ele vai comprar um monte de outras coisas. Né? Entendi. A margem de lucro desses remédios é muito pequena. E é a única maneira de você sensibilizar o cara pelo bolso. Pô, eu vou pegar um remédio de graça. Sim. Né? Porque hoje tá complicado. Se você não pensar numa política assim de premiação, você não muda. E o negócio, cara, esses jovens... Puta, os jovens estão pipocando e tudo morrendo, cara. Do nada. Você viu esses negócios? Por quê, Marcio? Então, o Brasil é o vice-campeão também mundial de sedentarismo. 82% dos adolescentes brasileiros são sedentários. Isso daí vai pagar um preço, né? Seja na saúde mental, na saúde física. E o porquê? O Brasil bastante confortável, né? De tela, de uso de tela, oferta de comida. O Brasil, eu lembro que em 2018 eu estive na Coreia do Sul e um ministro falou assim, o problema do Brasil é a fartura, porque lá é muito difícil, né, você ter acesso a tanto alimento assim. E aqui, imagina, a gente tem um desperdício de alimento grande, você tem uma oferta de alimento muito grande. É muita oferta de alimento, pouco movimento, o meio ambiente inteiro. Não é fácil resolver essa questão, não é fácil. Agora fazer uma consulta rápida aqui. Vem, Eu, como bom É o quarto especialista. É o homem ambulância. Não é que eu tô com... decepciona. Ó. Vencendo a Tô tentando fazer dieta lá nos Estados Unidos. Mas eu tô comendo proteína ali. Você viu uma turkey leg. Depois é de 3 nuggets. mas é proteína. Dá licença. Eu tô com o Rafael, o personal, diferente do cara que mete choquinho. Eu tô fazendo... Sim, o cara puxando o ferro mesmo. Aposentou 3 meses. Parece uma cabra prenha lá. Ele acha que tomar choquinho na barriga vai adiantar Mas alguma coisa. eu sou muito... É uma loucura. Viril. É que eu não gosto do aeróbico. Eu gosto só da parte de puxar o ferro mesmo. Tem algum resultado isso daí? Porque assim... Que nem você falou, é o hábito. Se tem que fazer algo forçado, já me dá bode, eu já largo mão. Não gosto do aeróbico. Tem algum resultado só a musculação? Ou não? Interrogação no pique pra você. Calma, Cariano. O pessoal tem vendido muito essa teoria que só a musculação, né, ela vai ser suficiente para você emagrecer. O treino de musculação ele tem um gasto calórico menor, claro. Claro, você aumentando sua massa muscular, você aumenta o seu gasto calórico ali no repouso. Mas é difícil ganhar massa muscular. Você vai... Só para você ter uma ideia. 1 quilo de gordura vai gastar ao longo do dia 5 calorias. Certo. 1 quilo de músculo, 40. Aí você fala, pô, legal. Agora, quanto é difícil você ganhar 3 quilos de músculo? 4 quilos. É difícil. E aí você vai falar, pô, eu vou gastar 100, 150 calorias a mais por dia. Então, o ideal é você combinar as duas coisas. Não necessariamente você correr. Então, eu falo assim, quem gosta... nem dá também. Tô custando andar, tô igual o Alba. Então, quem gosta de musculação, pô, tenta fazer o que você fez lá nos Estados Unidos. Eu, vou acumular 7 mil. Mora na Disney, pô. Pode. Aí come pra caramba. Tenta subir 2, 3 andares de escadas por dia. Então, se você incorporar esse tipo de coisa, você já aumenta o seu gasto calórico, você trabalha a sua condição cardiovascular. Tenta subir 3 andares de escadas no batimento cardíaco. Mas toda vez que o Márcio veio aqui, ele é um cara que fala sobre equilíbrio e isso eu acho bem legal. Não adianta, você tem que ser longo prazo. Porém... Se você fosse escolher uma coisa para eliminar na alimentação, seria o quê? O açúcar, refrigerante, chocolate? O que você tiraria do Morgado? Vem. Cara, eu como açúcar, Não, mas é que você é um cara equilibrado agora. Eu que sou não, mas pro cara falar bem, assim, começa, tira isso. Primeira coisa. A mão salada. O pedaço do braço. Arranca o Sami eu tiro sem querer. Tira aí, tira alguma coisa. Eu fiz a redução peniana, perdi 8 quilos. Só da chaleira. A chaleira atrapalha, pesa muito. 8 quilos. Só nisso. Os alimentos têm mais gordura. Na corrida. Gordura. Porque o que acontece? 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Certo. 1 grama de proteína tem 9. Certo. Então, você eliminar aqueles alimentos, por exemplo, fritura. Então, eu faria uma batatinha frita. Fritura. Tira a fritura de início. Boa. Ô, Márcio, muita gente fala da questão da reposição. Então, mas, por exemplo, agora por exemplo... Não, então. Não, eu sei, mas seguindo esse pensamento. Aí, claro, vamos lá. Seguindo esse pensamento. Tira a fritura. Diz que bacon é um negócio espetacular para comer agora.
Bacon? Falava que o bacon é vilão, mas o bacon é e o ovo gordura. também. Não é bacon. Coma bacon que nem ovo. Ovo também, é a gordura. Dava diabetes. São gorduras. É o óleo, né? É, que falam que cozinhar na banha é mais saudável do que em alguns tipos de óleo. Então, estudo novo. E agora? E agora? Não, Tira a fritura verdade. e come bacon? Não dá pra comer o bacon. Bacon à vontade. Bacon à vontade? Não, tem gorduras melhores, que é do coco, abacate. Exato. Você vai ter gordura saturada, gordura não saturada. Então, quando você vai pensar nessa proporção de fontes de gordura boa e ruim, essas que o Daniel falou, então que vem do abacate, do peixe, que é ômega 3, ômega 6, ômega 9, são gorduras que vão trazer muito mais benefícios para a sua saúde do coração, do cérebro, enfim. Agora, tem sempre essas modas. O que fato é o equilíbrio, cara. Sim. Você pega, por exemplo, você vai para Dinamarca, falam que pão é veneno. Só que, cara, você vai almoçar em qualquer restaurante lá, é sanduíche. O consumo de trigo deles é 4 vezes maior que o do Brasil. Você vai na Itália, o consumo de massa deles é 4 vezes maior que o do Brasil. Então você vai ter que equilibrar isso daí. Não é o arroz. A Coreia do Sul é a população que mais consome arroz e a menos obesa. Italiano equilibra no vinho. Então, você tem que Você sabe que o italiano... E é muita ladeira lá também. O italiano, a mãe... um equilíbrio. A mãe... Que eu sou neto. Essa é a tisolina. A mama, ela tira o bebê dos seios e já dá o vinho. Já ir treinando, já acostumando. Pra equilibrar? Por isso, para equilibrar. Alimenta. O vinho é alimento pro italiano. Por isso que eles são Na magrinhos. mamadeira, já mete aqui. Cara, você tem... Já tira do seio e já dá, Você tem que ter o copinho de vinho. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo vende uma solução fácil. Sim. Uma pílula, né? Principalmente na internet. Aí você vê aquele cara fortão, assim, falando, É fácil, né? Não é, cara. Pra você ficar com aquele tamanho cara ralou pra caramba. Pô, eu malho todo dia, 30 anos, velho, 40 anos, aí, ó. entendeu? Não é, você não vai ficar daquele tamanho do nada. Natural, só tá magrão, árvore, né? Não, magrão. Tem o Cariani, eu posso te apresentar. Fazer o treino do Cariani é nosso ele foi brother. um cara que competiu, né? Ele tem... Agora, é bonito, porque ele pega e fala, né? E, pô, eu tomei. Ele brinca com isso, mas ele assume. Dura quando você vende pra pessoa que você vai ficar... Mas você sabe, Tá vendo, Sam? Choque não adianta. Você sabe que eu vi outro dia na internet? Diz que o treino... Porque tem uns caras... Que não usam esses anabolizantes e é o próprio... Mas diz que o treino é diferente do que esse treino que a gente faz em academia. Procede essa informação? Esse treino que a gente faz em academia é um treino pra gente ter saúde, ganhar um pouco massa muscular. Agora, esses caras que querem um resultado, é outro treino. Tem que ser outro treino, né? Hipertrofia, o cara puxa um ferro violento. Não, mas diz que esse diferente. treino que a gente faz, esse treininho, você precisa tomar anabolizante pra ficar fortão. O cara que você vê na academia que tá fortão é porque toma o goró. Calma lá. Tem goró e tem suplementação. Os caras defendem. Goró. Whey protein, Mas creatina pra chame o idoso. enfermeiro, a gente faz o teste aqui, ó. Isso aí. O teste ninguém quer fazer. Sim. Você pegar o doping, o cara cai sangue aí. Não fica gigante sem o suco. Não, eu ia perguntar pro Atala essa questão da reposição de testosterona. O que que Já tá broxa, já. Não só tá na- broxa. não Aleijado só- e broxa. de Santos. No ano Sobe e uma na- ladeira. Se fosse inteligente, era o Não, Stephen não, Hawking. Max Não, Cirilo. nem na cama. Pra Não transar. só na questão sexual, mas quando o nível de testosterona tá baixo, o que implica e por que você deve repor? Troca mulher, pô. Dá uma A mulher troca o homem, né? Quando a testosterona tá baixa, você realmente tem que repor. Por isso que eu falo. Quando você tá pensando em fazer alguma coisa desse tipo, quer dizer, tá dormindo mal, massa muscular você vai perdendo, desempenho sexual diminui, cabelo começa a cair, você acha que tá tendo algum problema, faz exame de sangue e vai no médico. Se não tiver fora do padrão fisiológico, não faz sentido você repor. Tem uma linha ali na medicina que repõe independente disso. O Conselho Federal de Medicina não concorda com isso. Então, o ideal é você ter um acompanhamento médico, ver se está dentro do fisiológico e, caso não esteja, aí você faz O Samir mandou eu perguntar aqui no WhatsApp. Não, agora falando sério. O papo é muito bom. Dessa a gente ficava... Então, mas vamos pegar aqui o exemplo do Gueré. o ex-gordaço. Na mãe. Não. Não, na. Não, vamos pegar o exemplo, porque o Márcio fala o quê? Ele fala que tem que ser o equilíbrio. Equilíbrio, é o quê? Nem tão lá, nem tão cá. Porque senão você não vai fazer. Não faz, você desiste. O que você faz
Cara, qual é a sua rotina? assim? Pra mim, que é um cara que tava gordaça e você tá bem. O que eu tenho que fazer, eu tento pelo menos chegar perto disso, é um déficit calórico diário. Então, assim, eu tento, tipo, gastar pelo menos 2.000 calorias por dia ou mais e comer cerca de 1.500. Mas você come de 600. Tudo? Um docinho de vez em quando? Não, então, açúcar eu não como mais, mas é por gosto mesmo. Não sou muito chegado a doce. Uma Coca-litro? Não tomo. Mas isso que ele faz faz sentido. Porque você não vai ter nenhum tipo de alimentação que vai te emagrecer comendo mais do que você gasta. Boa. Então entra lá, ó. @Márcio Atala com 2 L's. Ô, Marcião. Marcião, obrigado, hein, velho? Obrigado vocês. Obrigado. O Márcio continua aí na programação, @Márcio. E tem também o .com.br, marcioatala.com.br. É o que chegou, Reuberdir. Tem que dar uma massa pro Reuberdir. As quentinhas do Reuberdir. Não estamos falando de marmita. Eles esquentam o pessoal comer. Esquenta marmita. Você esquenta, Reuber? O Reuberdir. Marmita já vem quente. Brasil! Amanhã tem. É o rapaz marmita. Homem marmita. Homem marmita. Parece, mas esquenta. Não, ele esquenta. É o homem pão de alho, é difícil não queimar. Solte a vinheta, senhoras e senhores. No programa de hoje, o cara que explode mentes. Você já percebeu que você não consegue cheirar algo e pensar ao mesmo tempo? O pensamento ele entra depois. Jornalista, escritor e criador da teoria da mentalidade, provocador por natureza e pensador por ocasião. Então morrer significa você renunciar a tudo que você tem. Morri. Palmas para Jacob Petri. Salve de palmas, Jacob Petri aqui está com a gente. Ou, para corrigir, é Jacó, mas na internet te chamam de Jacob Petri. Aí ele vai falar como ele prefere. Jacob? Não, você que manda. O nome é seu? Vocês que mandam. Não, chama de Cleitinho, então. Vocês que falam o nome. De Lúcio. Chama de Zuzu. Petri. Tem aqui os livros do Petri. Você sabe que tem muito fã seu aqui, muitos alunos seus que já estão, que só estão aqui no programa por sua causa. Olha só que sensacional. Bom. E você tem a sua publicação, o seu curso, e voltado para quê? Qual é a sua intenção? Por que você foi para... O que deu na sua cabeça? Falou, vou fazer isso aqui. Porque eu acredito muito que a solução do ser humano, a solução da humanidade está na evolução do nível de consciência. Não está nem no conhecimento, está na evolução da consciência. Você acha que o ser humano evolui? O ser humano, ele evolui sob vários aspectos, mas nós vivemos num estágio atual, que é um estágio disfuncional, e que a espécie humana, como espécie, precisa sair desse estágio disfuncional. Você viu aquele filme do Hamas, do que os caras fizeram lá em Israel? Não. Não assista. Quando você... Não assista. Aquilo ninguém deve assistir. Exato. Quando você assistir aquilo, você fala, cara, esse papo que o ser humano evolui... Não existe. Não existe. É inacreditável. É um negócio assustador. Assustador como até é que o onde ser vai, humano... né? Eu até, assistindo vocês aí, a conversa com o secretário, me passou pela cabeça, sem querer, obviamente, a ideia de há quanto tempo a gente já está debatendo e tentando vencer a violência. E a gente evoluiu nisso. Às vezes tu evolui um pouco, aí tu retrocede, mas é sempre a mesma discussão. E eu tenho a convicção de que isso só vai se resolver quando o ser humano realmente sair desse estado disfuncional em que ele vive agora. E isso é possível, isso está acontecendo. Existem pequenos grupos que estão passando por esse processo evolutivo e que eles talvez
possam resolver esse problema. E é isso, essa foi assim a minha intenção de criar um clube que eu chamei de 5%, porque eu acredito que nem 5% das pessoas estão interessadas ou estão preparadas, estão prontas para passar por esse processo A de evolução. criação do falso eu que o senhor comenta, a criação do personagem, acredito até em função da tecnologia, da rede social, não dificulta todo esse processo? O falso eu, ele é o grande vilão. Não é o vilão, é o estágio em que nós vivemos. O que é esse falso eu, para quem não sabe? Isso vem de uma teoria da cognição, que uma vez eu estava me preparando para fazer um projeto de mestrado em filosofia da mente e psicologia da cognição, e eu me deparei com 2 cientistas chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela. Eles têm uma teoria chamada teoria da cognição de Santiago, e lá eles defendem a tese de que nós usamos a mesma capacidade, a mesma habilidade que nós temos para criar objetos que nos auxiliam, nós usamos essa mesma habilidade para criar um eu a parte daquilo que nós somos. Sim. Um personagem mesmo. Sim. Que é um falso eu, porque se ele é um eu a parte do que nós somos... Mas isso a gente faz sempre. Te cria uma persona mas esse que é o grande problema. É um ator, né? Que é a máscara social, né? E essa máscara social, ela é o pensamento. Que nem aqui eu sou um cara muito chato. Mas ele é um queridão fora do ar. Ele é um queridão. Fora do ar eu sou um queridão. Ele faz café da manhã pra esposa. Conhecido como amiguchinho querido. Mas todo mundo é meio assim, não é? Professor, todo mundo é meio... Todo mundo tem... Personagem. Porque a gente precisa se portar... aceito, né? Como é que tem um ditado que fala o seguinte... A pessoa é o que é nesta sala. Você é aquilo que você é na sala. Por exemplo, quando você está aqui, a gente aqui é uma coisa. Quando você está na tua casa é outra. Quando São vários personagens. São várias... Mas, Emílio, o que eu estou querendo dizer é diferente. Imagina que você está dormindo e você está sonhando. Tá. Então você vive uma realidade dentro desse sonho. Correto. Mas você não tem consciência de que você está sonhando. Sim. Então existe uma necessidade de que, para saber que você está sonhando, existe a necessidade de você despertar. Que é a consciência. Esse despertar é você entender quem você verdadeiramente é. Porque nós não sabemos quem nós somos. Mas é difícil. Mas é um estado de presença, né? Não, mas só para concluir. Aí, quem está dizendo que isso é difícil? É difícil. Quem está dizendo isso? Difícil, mas essa questão do falso eu, porque eu estou entendendo aqui. Não é falso, é uma... Não, porque assim, tem essa questão que você falou. Você aqui, por exemplo, eu não sei como que você é fora do ar. Aqui a gente fala palavrão, mas no ar a gente se comporta de outra forma. Essa é a questão do falso eu. A pessoa cria isso de forma inconsciente, ela vive algo que ela não é? É isso ou não? Não é a questão do que você fala. É a noção de eu que você tem. A consciência. Tá. Quem você verdadeiramente é. Você se identifica com uma ideia. Você se identifica com um condicionamento passado. E essa identificação com o condicionamento se torna o teu eu. Mas isso é possível? O quê? Isso que você está falando? Da consciência. Você ter essa consciência? Não, você não vai ter essa consciência. Você é essa consciência. É mais ou menos, mas é muito plástico, é muito... Porque a gente sempre arruma uma desculpa para tudo, né? A nossa consciência... Sem controle. Eu mereço. Ela é muito... Eu mereço comer. Não. Eu mereço gastar. Ela é muito... Sim. A gente sempre arruma uma desculpa. Vulnerável. Elástico. Não. A gente sempre arruma uma desculpa para tudo, que é humano. Você sabe que ser tem humano é assim. um estudo que o cara perguntava assim, quanto você se acha líder? Aí o cara respondia lá, sei lá, de 1 a 5, não lembro exatamente. E depois perguntava para as outras pessoas da sala quanto as pessoas te achavam esse cara líder. E fazia isso sobre liderança, simpatia, inteligência, várias coisas. Existe uma assimetria gigante de como a pessoa se vê do que como os outros se vê. Só que
não quer dizer nem que... Como que a pessoa pode estar se vendo errado, mas ela também pode estar só passando uma imagem errada. É porque nós ainda estamos falando sobre o falso eu. Sim. Sim. E eu estou dizendo que a evolução da humanidade, ela depende da dissociação desse falso eu. O que acontece? Você já ouviu, Emílio? Você já percebeu que se tem uma voz na sua cabeça? Sim, sempre. Opa, sempre. E quem é essa voz? Magal. Nossos pais. Não, essa voz que você tem é a sua consciência. Não. Essa voz é a sua mente. Essa voz nem é pensar. Essa voz é um movimento condicionado da nossa mente. A consciência é aquilo que tem a capacidade de perceber essa voz. Não, a consciência fez uma cagada, ela fala, opa, tá aqui a cagada. Não, mas que você não. fez. Te joga na cara. Te joga na cara. Não. Você fala, você é um bosta. Errou de Eu tenho novo. sempre que falar assim, ó. Você é um merda. Eu falo, realmente Você tem razão. Tem razão. Mas aí o que acontece? Você se arruma, faz o negócio, passa um botox, você fala, eu tô lindo. Mas aí depois você fala, você é um merda. Por dentro você sabe. Por dentro você sabe. Isso tudo, Emílio, é o falso eu. É mesmo? É o falso eu? Sim. O que é consciência? Porque a gente não pode confundir. Existe o conceito de consciência, tipo, eu tenho consciência do que eu fiz hoje de manhã, que é essa voz, esse julgador, esse juiz que existe dentro de nós. O que é a consciência? A consciência, ela é um estado de presença. A consciência é a mente sem pensamento. É simplesmente um estado de presença. E esse é o grande problema da humanidade. Nós nunca estamos presentes. O que acontece? O pensar, que não é pensar, que é esse movimento mental, esse pensamento, a voz na nossa cabeça tomou conta de nós. E nós fingimos ser essa voz. Mas isso não é um valor moral? Porque, por exemplo, para mim, você tem o valor ético e o valor moral. A ética é o que a gente faz em grupo. Sim. Né? Estamos aqui, Trabalho, ética do portando trabalho. eticamente. A moral é quando você está no teu quarto, sozinho, pelado, sem ninguém, e aí tá com você. Essa Pra mim, aqui É vale. você com você então, mesmo. mas qual que... As Eu duas acho que essa valem. aqui Não, vale. as duas valem. Né? Não, e Porque quem você precisa ter uma adianta? ética. A gente tem que ter uma ética, né, Kel? Sim. Que Conduta é social. Conduta, pô. Mas se você é o Não, outro, é não o ferrar falso eu. ninguém, não tá. E a outra é quando você tá lá sozinho, Caráter. pelado, que a gente é um merda, né? Aí Saco daí é murcho. o. Aquele saco murcho. Batendo no joelho. É a vida. Aquele pinto desanimado. É a vida, Fugindo da cueca. Pintinho desanimado. Pingola triste. Nos dois casos, você está representando papéis. Quando você está em público, você representa um papel. Quando você está sozinho, você representa um outro papel. Quando você quer alguma coisa, você representa um outro papel. Mas quem é a pessoa que representa esses papéis? Porque o que acontece? A gente precisa entender que, na verdade, tudo que nós acreditamos não é nosso. Sim. É um condicionamento. Sim. E a gente precisa entender que toda a sociedade, que existe toda uma sociedade, que existe todo um sistema que nos condiciona a pensar de daquela certa maneira. forma. Certo. Concordo. E nós nunca questionamos esses condicionamentos. Sim. E nós nem questionamos esses condicionamentos, como quando a gente questiona esses condicionamentos, existe a pressão social que nos empurra de volta para esse questionamento. Mas existe a verdade. E a verdade... A verdade existe. Sim, mas o que é a verdade? Ela é A relativa. verdade existe e nós temos que buscar a verdade. Sim. Pra quem? Porque o cara ele fala o seguinte, ele fala, não, Boa está... pergunta isso aí. Então, porque fala, está polarizado. Certo. Ah, a pessoa está polarizada e veio o cara e fala o seguinte, tem que ficar no equilíbrio. Sim. Equilíbrio cacete.
Não tem equilíbrio. É a verdade. Tem a É verdade, isso. E a tem a mentira. verdade e tem a mentira. Sim, é isso. Mas é isso. Ai, temos que ser mais equilibrados. Equilibrado Não, e às nada, porque não tem nada equilibrado. Tem a verdade e tem a mentira e a gente tem às que vezes tem buscar uma teoria a que verdade. supera a outra. Mas a verdade também não é relativa. Não, mas tem a presta verdade, atenção. você sabe. A verdade existe. Existe, E a verdade, só que a verdade não pode ser um conceito. mas tem a verdade. Sim, mas a verdade não pode ser um conceito. Por quê? Porque todo conceito ele é limitado. Tem que ser uma regra. Não pode ser uma regra, porque se é uma regra, a regra é limitada. E o que é a verdade? E o que é a verdade? Jesus disse, sem entrar pro lado da religião, se você encontrar a verdade vai te libertar. João 8,32. É isso aí. O falso eu... A gente sabe o que é verdade. Você Não, sabe o que é verdade. Calma, você sabe. é- Eu sei o que é verdade, mas tem um monte de gente que não sabe Mas o que ela é é verdade. relativa, É não? relativa. E aí fica... Porque a verdade é pra você mas diferente que a verdade é pra mim. A gente sabe o que é verdade. A verdade é relativa. Mas, Emílio, a Sabe. tua verdade, É, a tua então, É a verdade... verdade. É a verdade, é a verdade. Ai, melhor. temos que ser equilibrados. Não nem é- tanto lá, nem Não, tanto cá. não- Tá bom. Não é a questão de ser equilibrado, mas é a questão... Eu aprendi uma lição muito grande quando eu estava nos Estados Unidos. E quando eles atacaram as Torres Gêmeas. Aquilo ali me chocou muito e eu fiquei por muito tempo pensando por que essas pessoas fizeram isso. Porque eram inocentes que morreram aí. Eles fizeram isso por quê? Porque eles acreditam que o Ocidente é o demônio. Sim, tem que acabar, exato. Tem que acabar É com o a verdade Ocidente. deles. E nós achamos o contrário. Só que nós achamos que eles estão errados. Só que tem um detalhe. Emílio, se tu tivesse nascido lá e Certo. tivesse tido o condicionamento que eles Exato. tiveram, Boa. A tua verdade O é a ambiente verdade se deles. determina. Sim, Exatamente. mas a nossa Qualquer verdade, a gente, do jeito que aprendeu, a gente não mata inocente. É, mas eu Isso é um sei. princípio, É. isso é um Sim. princípio moral nosso de não matar inocente. É um Exato. princípio que a gente tem. Valor. Então É valor. essa é a verdade. Sim, mas daí se Você tu não olhar, mata inocente. Emílio, se tu olhar, aí nós, o Ocidente, foi lá pro Oriente, matou um monte de inocente também. Nós não. Nós, eu digo os americanos, Não, sei você lá. está falando, tá Sim. falando outro Passados. pensamento. Mas o Não, que... mas eu entendo o seu ponto. É, a verdade é Quando relativa. você é condicionado àquele pensamento que o Ocidente é errado e tem que se terminar, vira a verdade Aquilo dos caras. passa a ser E só aquilo verdade. vira Mas, uma é, verdade. mas isso não é verdade. Então, Mas pra quem eles diz que Isso não é verdade. Pra Não eles- é verdade. E o Emílio- Não- e o Emílio deixa eu do falar pra Oriente você. Médio? Não é verdade que essa briga de palestino. Sim. O povo palestino se acredito ferra nisso. por causa do Hamas. Sim, eu acredito. O Hamas, que é o ruim nessa história, é o Hamas. Só que eles usam essa conversa mole, então eles estão errados. Mas Eu é sei. uma Ou é o doutrina, Hamas. Emílio. Eu sei Só que o disso, cara, mas a ele gente- quer dizer o quê? Quer dizer, não, é o povo palestino. Não, não é. é- O não é povo nesse palestino. ponto, Emílio, não é O essa povo- questão. Não é nesse o ponto. povo- A gente tá falando o da povo- verdade. Então é a Mas verdade. é outra coisa. Acho que ele tá- Qual é a verdade que você vê? É uma Fala- doutrinação que Então, desde jovens é as isso aí. pessoas É são doutrinação, ensinadas mas é a uma terem só- isso. é É vira uma verdade. doutrinação, mas não é a verdade. vamos- Exatamente, não é é a falsa. sua Uma verdade, doutrinação é a falsa. verdade. Deixa eu só mudar o exemplo aqui. O casamento. A gente tem a verdade da gente que casamento é com uma pessoa. Pro lado de lá... Casamento pode se- nunca dá certo. Pode se casar Boa. com várias pessoas. É a verdade Tá. da turma. Então, a verdade ela é relativa dependendo do que te implantam na cabeça Ó, pra dizer o que é verdade. Isso, o que eu quero explicar? Porque se a gente Aproveitar, colocar nessa questão de Hamas, aí... aproveitar aqui o exemplo, o Emílio está certo. O que acontece? Existe a verdade A, existe a verdade B. Então, para os dois, isso é verdadeiro. Sim. É lógico que nós sempre vamos acreditar que eles estão errados, eles pensam o contrário. O que é a verdade, então? Nós estamos identificados com um conjunto de regras e um conjunto de crenças, e eles com outro. Sim. A verdade está você se dissociar dessas regras. Quando você se dissocia dessas regras, todo esse castelo de conceitos, ele desmorona. Tu entra para uma nova realidade. Essa nova realidade é uma compreensão diferenciada. Isso não significa que você vai estar na coluna do meio, em cima do murro. Isso significa que você
passou para um novo nível de compreensão. Se um cara do Hamas achar que é errado matar, essa teoria funciona. Existe o Se bem, um do Hamas. isso. Existe o bem, existe o mal. Existe, claro. Existe o bem e existe o mal. Existe a verdade e a mentira. Isso, mas para além do bem e do mal, existe algo maior. E que se você olhar para esse algo maior, você vai até entender que o mal está a serviço do algo maior. Por exemplo, eu vou partir para uma questão bem pessoal. A gente vive iludido, nós vivemos num sonho, nós vivemos num mundo de ilusão. Nós acreditamos que as outras pessoas nos ofendem, que as outras pessoas nos frustram, que as outras pessoas nos machucam. Mas se a gente tiver consciência e analisar sobre um outro aspecto, a gente vai perceber que ninguém tem o poder de nos irritar. Sempre quando nós nos irritamos, quando nós nos frustramos em relação do outro, é porque nós temos uma expectativa em relação ao outro. Exatamente. E o outro frustra a nossa expectativa. Mas quando você souber o que você é, nada disso te atinge. Porque você sabe como você é. Você sabe. Você sabe. Você se conhece. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, por exemplo, os progressistas. Os progressistas, temos aqui vários. Temos aqui vários que defendem a ideia dos pobres. A gente estava discutindo aqui o negócio do hit agora de pobre e tal, e não sei o quê. Vítima da sociedade. Vítima da sociedade e tal. Esses caras defendem tudo isso e se apropriam do capitalismo. A vida deles é baseada no capitalismo. E nos vendem uma mentira. Eles vendem uma mentira. Discurso bonito. O discurso bonito, o discurso humanitário, o discurso das minorias, o discurso do amor, o discurso da igualdade. Eles sempre vendem isso. Só que eles se aproveitam. A vida desses caras, quando você vai olhar a vida deles, é sempre em Paris, no Bem Bom, é sempre em Nova York, é sempre usando um Cartier. Lençol egípcio. Lençol egípcio. É sempre o bom e o melhor. Então aí é uma mentira. Hipocrisia. É uma hipocrisia, uma mentira. Isso não é uma verdade, por mais que ele fale e por mais que ele tente nos enganar. Ele engana um tempo, aí você fala, opa, peraí, amigo. Você entendeu o que eu falei? Eu entendi, e o que eu quero é que você entenda é que todo esse debate que a gente faz, ele é necessário, ele é interessante, mas ele não vai nos levar a lugar algum. Por quê? Porque isso sempre existiu e sempre vai existir. Sim. E o que eu quero dizer é o seguinte, se nós esquecermos um pouco os progressistas, os capitalistas, os comunistas, os socialistas, e a gente começar a questionar tudo isso, porque como é que você se torna um terrorista? Você se torna um terrorista quando você pega e você coloca um rótulo numa pessoa e aí você para de ver essa pessoa, você só vê mais esse rótulo. E agora você pode ter que exterminar o rótulo, por exemplo, alguém tem que ser muito doido para acreditar que que os caras fizeram com o bolsonarista agora. O bolsonarista virou um terrorista. Gostei do professor. Eu vou fazer seu corte, professor. É demais. Pô, é demais. Uma mente brilhante. Ó, vamos passar aqui, ó. Tem aí os livros estão aqui, ó. Poder e Manipulação. Esse aqui ele fala do nosso querido do príncipe. Do Nicolau. O Nicolau era craque, hein? Opa! O Nicolau era craque, que é a versão moderna. Esse aqui ó, é a versão moderna do Príncipe do Maquiavel, que é um dos livros de todos os políticos. Eles falam que não lê o Príncipe, mas exatamente. Todos estudam. É, claro. E a arte da guerra, os políticos são muito. Exatamente. Então, ó, o Instagram dele é Jacob, tá aqui, ó, Jacob com B mudo e Petri com Y no final. Tem 2,5 milhões de seguidores e tem lá todo o caminho para você. Ô, professor... Posso fazer uma questão, Emiliano? Professor, o papo é bom, hein, professor? É bom. Opa. Papo do professor. Não, é outro nível. O papo do professor rende horas. É, porque ele... A gente pode ficar horas ele aqui, mexe com a mente humana. Eu já virei fã do professor. Professor, para deixar uma coisa bem didática, eu estava vendo você falar sobre os nossos caminhos, acertos e decisões. Por exemplo, para você não se ferrar. E você listou algumas delas, em 5 tópicos. E o primeiro, Emílio, é você fazer a escolha do seu casamento. O primeiro de todos. Já errou, Segundo. Onde você mora. Onde você mora e trabalho. Aí tem mais 2 que
queria que você falasse sobre. São segredos, esses eu só falo para os meus alunos do clube. Os dois? O clube do livro do Sami. É? Sim. Não, tá, mas Lógico. Mas não vai falar sobre Acabou o primeiro? O primeiro, sobre Por quê? O casamento. Cara, imagina o seguinte, você vai casar, né? Se você escolher... Porque, na verdade, eu acho que o primeiro é o trabalho. Primeiro é o trabalho. Porque o trabalho, para mim... o trabalho, eu aprendi que o trabalho, Emílio, para mim, sempre foi visto como um ganha-pão, como um mal necessário. E por isso que eu não ganhava o pão e odiava o trabalho. Você é gaúcho, né? Você tem um sotaque bonito. Você tem um sotaque bonito. Obrigado. Você me gosta. E o que acontece para mim? O trabalho é uma coisa sagrada. É o pilar central da nossa vida. Por quê? Porque tudo gira em torno do trabalho. As pessoas dizem, mas Deus é mais importante que o trabalho. Mas a fé sem obra é morta. Onde é que você faz a sua obra? Através do trabalho. Sim. Então, a família é mais importante que o trabalho. Mas se tu tá ferrado durante 8 horas no teu trabalho, tu odeia o que tu faz, qual é a tua relação com a família? A pessoa diz, mas a saúde é mais importante que o trabalho. Mas se o teu trabalho não te rende, como é que você vai cuidar da saúde? Sim. Então, se você escolher a profissão errada, você se ferra na vida. Esse é um dos motivos pelo qual você se ferra. O segundo motivo, a segunda coisa que você tem que ter cuidado é com quem você vai casar. Por quê? Porque imagina se tu casar com a mulher ou com o homem errado. Puta, é uma merda. Você não sabe. É uma merda. Você vai, no mínimo, perder 15... Sami, ele olha triste, parou. Eu sou muito feliz com a... Tá indo pro segundo. Não, tá, mas você acertou Ele tá no depois. quinto. Ele tá no quinto. Não, até que chegar quinto? agora. 5 CEPs que ele manda, ele recebe. Agora que se queriam A Clara no endereço. Não, porque o Zuckerman resolveu fazer um relacionamento aberto. Alberto. Eu, ele e o Siqueirinho. Mas é Então, só... mas pera lá. Não, ele é fiel só em território Pera lá, brasileiro. já foi a piada. Então, o casamento e onde você mora, né? Onde você mora é muito importante, porque se você não gosta de onde você mora, também é um inferno. Mas né? é difícil escolher, Então, mas né? isso aí, professor, mas isso aí não é, porque o que acontece? Não. Eu acho que o mundo, porque a gente tem os alfas e os betas. Certo. Né? O beta é o pau mandado. Isso. O pau mandado. Passivo. Não, Aí, ó. não, o mundo, ele quer só beta. Que é o gado. Sim, pra ser comandado. É ótimo. mais fácil. Claro, Opa. claro. A mulher quer um beta. Opa. A mulher quer um beta. Você acha? Porque o alfa, o mundo tem que ter pouco alfa e muito beta. Não, Entendeu? pro mundo sim. Eu acho que pra política sim, mas... Não é política, é geral. É tudo. Eu acho que a mulher não quer um beta. Tem essa também, né? Você é o quê? Você é o pau mandado? Loirão maravilhoso. Loirão maravilhoso. Não, eu digo quando você sabe quem você Quem é. é você? professor. Mas tem Sem o essa falso eu. questão, ó. Presta atenção. Vou dizer uma coisa aqui que ninguém vai entender, mas também tá tudo bem. A gente tem essa dificuldade. Chamou a gente de burro. Não julgue pela nossa aparência. A gente parece trouxa, mas a gente é mesmo. Se tu acha que tu entendeu, então Eu depois não tu me acho. explica o que é. Boa. Eu Vamos também lá. vou te falar. Vai lá, Vamos lá. Sami. Presta Vamos atenção. lá. Agora mexeu. Vamos lá. Nada do que você pensa sobre você É droga. é quem você é. Nada. Pode ser. Pode ser. Nada do que você pensa sobre você é quem você é. A consciência e o pensamento não tem que ser levado a sério, que eu consigo rezar um Pai Nosso na minha cabeça e ver um vídeo no Xvideo. Não, mas realmente Ao mesmo tempo, não, mas no pensamento. começa pela Professor, percepção errada. realmente eu não entendi nada. Não, o que Você ele tem tá certeza, o que eu sou burro. Não, o que ele entendi está nada do que ele falando. falou. Não sei. O que você está falando é o seguinte: a gente tem uma percepção errada daquilo que a gente é, por toda a influência que a Sim. gente recebe o tempo inteiro. Isso. É isso. Isso, Mas quem mas sabe o certo sobre você? não, você não pode se tornar um objeto de estudo de si mesmo, porque você é. Então, quando ele diz a consciência e o pensamento não pode ser levado a sérios, ele tem uma meia-verdade. O pensamento não pode ser levado a sério. Por quê? Porque o pensamento não tem a importância que você acha que tem. Mas aquilo que você é, a consciência, a essência. Porque quando você vive da consciência, ali que está o grande segredo, porque parece que a gente está filosofando do nada. Sim. Mas a consciência é um estado de criatividade, de inteligência, de serenidade, de paz.
É o estado natural do ser humano. Você ser. O ser vem antes do ter. Toda a confusão que existe no mundo é porque nós confundimos ser com ter. Aí nós desesperadamente buscamos ter porque nós achamos que o ter vai suprir a demanda do ser. O buraco, né? O buraco. E aí você busca, você corre. Porque existe uma coisa seguinte. Nós temos uma grande ilusão de que nós vamos ser felizes, plenos e abundantes no futuro. Só que nós nunca vamos viver no futuro. Porque o futuro, ele não tem uma realidade prática. Você nunca viveu no passado e você nunca vai viver no futuro. A vida inteira, ela passa num único ponto que é o agora. Sim. E esse agora é um estado de presença. Então, se você sempre está procurando algo no futuro, você está perdendo a única coisa que é real, que é o agora, que é o momento presente. Mas isso aí não é a ilusão do Salomão? É a ilusão do Salomão, né? O Salomão, ele chega a essa conclusão. No né? fim da vida, ele chega correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento. Então, só existe um único ponto que você pode se sentir pleno e abundante, que é nesse momento. Porque, qual é a Mas coisa? isso aprende no curso? Eu Claro. acho que isso eu nunca vou aprender, viu, Não, professor? você vai aprender. Eu sou muito burro. Eu também. Eu sou muito burro. Eu entendo. Eu entendo. Mas eu é acho bom, bonito. você fica indo pra vários Eu cursos entendo. até. Não, eu entendo e acho bonito. Porque o que a gente tá falando é o que você tá falando. Porra, o Salomão é bonito, porque ele fala o seguinte: ele fala, pô, pra que. Quando você chega a esse ponto, o bom e o ruim morre. As coisas vão acontecer do jeito que elas vão acontecer. Eu não tenho. O que a gente acha não tem a menor importância, não tem o menor controle. Não tem. Mas eu acho que quando você chega nessa conclusão, você fica calmo, tranquilo e sereno. Pleno. Isso é que é as o... decisões da vida, toda essa bagunça que são os bons, os ruins, os mais ou menos, os alfas, os betas, toda essa discussão, ela se torna secundária. E isso é interessante porque eu posso ir pegar isso na filosofia, mas a filosofia é uma coisa muito desconhecida. Vamos pegar isso em Jesus. Eu estudei para ser padre, eu estudei em seminário, e uma coisa que me intrigava por isso muito... você manja, pô. Uma coisa que me intrigava muito era Jesus dizer, eu vim... Ok, por que você veio? Eu vim, por que você veio? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em plenitude, em abundância. Eu digo, mas que conversa furada? Eu já tenho vida. Eu já tenho vida. E como é que eu vou ter mais vida do que eu tenho? E aquilo me intrigava, e eu provocava os padres, eles também não sabiam responder. É que depois eu entendi, tu só pode viver agora. A vida é agora. Então, ter vida significa você não levar os seus pensamentos tanto a sério. Por quê? Porque isso é tudo masturbação mental, como se diz. Mas, professor, peraí, só nessa questão aí. O professor é bom, exatamente. hein? Exatamente nisso que eu ia falar. Exatamente. Mas não é da condição do ser humano viver sempre esse planejamento do futuro e também sempre procurar o melhor, porque se ele está procurando melhor, ou ele está procurando melhor no futuro, ou o melhor dele foi no passado. Não é o maior desafio do ser humano essa questão de viver agora? Por exemplo, provavelmente todo mundo aqui já está pensando, hoje é sexta, o que vou fazer sábado, vou almoçar com a mãe, etc. Eu vou beber. Mas tu pensando o que eu vou fazer com a mãe, o que eu fiz durante a semana, tu perde a única coisa que é importante, que é a vida. O que acontece? O que é a vida? Tu deixa de viver o momento presente, tu tá sempre correndo. O cara disse para mim esses dias o seguinte, cara, eu comprei um relógio de 120 mil. Eu disse, por que tu quer usar um relógio tão caro? Para quando eu olhar no relógio, eu entender quanto vale o meu tempo. Só que o tempo é o passado e o futuro. O passado e o futuro não vale nada. A única coisa que verdadeiramente vale é esse momento. E a gente perde esse momento procurando como ser feliz no futuro, onde tu nunca vai viver. Aí tu pergunta, mas não é da essência humana planejar, pensar? Sim. Mas existe uma diferença entre o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo do calendário. Sim. Você senta, você planeja, você tem um horário, eu tenho que pegar voo daqui a pouco. Então você tem tudo isso que você tem que controlar. Mas existe a questão
do tempo psicológico é a pessoa que vive no passado e no futuro. A pessoa que que extrai uma noção de eu sou os traumas do passado, eu sou as conquistas do passado, eu sou... E aí eu vivo disso. E isso cria o vazio. Por quê? Porque você perde aquilo que você verdadeiramente é, que é essa presença, que é esse estado de consciência. Mas é a depressão e a ansiedade, né? Porque a depressão é colar no passado e a ansiedade é colar no futuro, que são o grande mal da galera. O grande mal da galera é essa, né? Você fica ansioso para resolver ou você fica preso para... Todo sofrimento psicológico, ressentimento, mágoa, ódio, raiva, ansiedade, o medo psicológico, tudo isso nasce da resistência em relação a esse momento. Você não quer estar aqui. Você quer estar lá no futuro, onde a vida vai melhorar, ou você quer estar no passado? Só que isso é importante entender que, quando eu digo que o passado não existe, é porque o passado realmente só existe na mente humana. O passado é uma capacidade que a mente tem de lembrar um agora que já passou. E a gente só lembra coisa boa. Só guarda a memória. Algumas pessoas, outras pessoas só lembram coisas ruins. Depende. E o futuro, ele também não existe. Ele é só uma projeção de um agora que ainda não chegou. Memórias e suposições, né? Muito bom. Então você sempre está oscilando entre o passado e o futuro e você esquece de que a vida acontece nesse momento. Você tem que ter vida agora. Isso não significa que, não quero mais saber do futuro, não quero mais... Isso é uma renúncia à própria vida. Boa. Mas você não entende que o único momento que você tem para viver é esse momento. Vou fazer uma deixa para você. Por que você não acredita em Deus? Porque quando você acredita numa coisa, você verdadeiramente acredita no quê? As pessoas dizem, eu acredito em Deus. Existem 3 níveis de conhecimento. Existe aquilo que você sabe, o conhecimento, existe aquilo que você ainda não sabe e que você pode conhecer, que é o desconhecido, e existe um terceiro tipo de conhecimento, que é o incognoscível. Então, isso Tomás de Aquino já dizia que você não pode conhecer Deus. Porque Deus não é algo que você pode explicar. Então, a maioria das pessoas, quando elas dizem, eu acredito em Deus, o que elas estão acreditando? Elas estão acreditando num conceito, numa ideia que eles têm. E Deus não pode ser um conceito, Deus não pode ser uma ideia. Porque se Deus fosse um conceito ou uma ideia, o que acontece? Ele seria limitado. E aí eu tenho uma ideia sobre Deus, tu tem outra ideia, tu tem outra, e aí a gente Cada um tem o seu... Então, por que eu não acredito em Deus? Porque tu não pode acreditar numa ideia, mas não estou dizendo que Deus não existe. Você sente? Eu não estou dizendo. Mas é um estado de presença, é uma sensação que você tem. Porque o ser humano, ele falha muito por confundir o conceito que ele tem sobre uma coisa com a própria coisa. Então, por exemplo, eu tenho um conceito sobre Deus, agora eu acho que eu sei o que é Deus, mas eu estou confundindo o que Deus é com o meu conceito. E aí eu começo aí começa essa bagunça. Mas é a filosofia, tem o Deus de Spinoza, né, que seria a própria natureza, que ele fala, não precisa rezar, porque eu estou aqui para você aproveitar a vida, a gente tem que aproveitar, que ele tira toda aquela história do... que ele era judeu, né? Sim. O Spinoza, ele era judeu. E aí ele fala, não é desse jeito. Sim. Deus existe para que as coisas sejam boas. Ele tem essa... que é meio que, assim, achar que tudo é Deus. Não, para mim, Deus... Presente. Para mim, Deus é a vida. É a vida. Você valorizar a vida. Eu há muito tempo não tinha visto uma pessoa morta. E esses dias eu vi uma pessoa morta. Então, quando você vê uma pessoa morta, ela está ali. O corpo, está tudo ali. Mas o que falta? Falta Deus. Falta a vida. É oco, né? A vida voltou. E todo mundo quer saber... É isso aí. Todo mundo quer saber se existe vida depois da morte. Mas ninguém se pergunta, existia vida antes do nascimento? Existe uma outra questão. O oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é o nascimento. Você nasce e morre. A vida é eterna. A vida em si, você não pode destruir uma vida.
E por isso que tudo que nós somos, na verdade, vou fechando agora, o que nós somos? Nós somos vida, o resto é tudo ilusão. O pensamento, o corpo, os impérios que nós construímos, isso é tudo ilusão. Por quê? Porque isso não é nosso. Um dia lá no leito da morte a gente vai olhar e vai dizer, putz, aqui está o meu corpo. Já era. Aqui está o império que eu construí, já era. Aqui está todos os pensamentos, minhas discussões, já era. Mas eu ainda estou aqui. Porque nada é nosso, né? Não tenho mais futuro, não tenho mais passado, mas eu ainda sou. Pô, que papo, hein? Legal. Papo legal. muito Abriu a bom, hein, mente. professor? Jacob é show, hein? Ô, Jacob, você tá nas redes sociais, tá lá, ó, põe aí o Bombando, Instagram pô. do Jacob Petri. A leitura, né, que são os livros que você encontra aí, tem também o YouTube, né? Tem o seu canal lá. Eu não tenho muita atividade no YouTube, porque eu não tenho muito tempo para isso. Mas eu tenho vídeos longos, eu sou o único cara que posta vídeo de 10 minutos como Reels. Putz. O Meta, lá da Califórnia. Você mora onde? Você mora onde? Eu moro em New Jersey, em Logan e em Gramado. Tenho 3 lugares. Boa. Ô, louco. Gostoso, hein? Escolheu 3 lugares para morar. O Meta, a empresa do Instagram, ela foi fazer um estudo de caso. Por quê? Porque eu sou o cara mais divergente do Instagram. Que é pra fazer vídeo curto, né? Porque eu não sei fazer um Reels. O que eu consigo? Estamos há 1 hora falando aqui. Reels é a rodinha, a rodinha. Não, Reels, na verdade, é que você posta no feed e são vídeos curtos. Sim, que é aquele que fica entendi. fazendo scroll. Entendi. Então, depois de 30 horas de conversa, aí a conversa fica boa. Exatamente. E você, Imagina com cachaça. e é gostoso conversar com você. Olha, eu queria agradecer muito, fechar esse final de semana aí. A gente teve um papo bacana aí. Show. Com o Jacob Petri. Você entra aí nas redes sociais para poder acompanhar o trabalho dele. Está aqui as publicações aí para você acompanhar. Obrigado, viu? Só para encerrar uma coisa interessante aqui, o Daniel. Toda hora as pessoas estão te marcando. Mas ele é meu pai, pessoal. O antes e depois. Gramado, Dona Vera deu uma visitada. O antes e depois. Cara, é impressionante como marcam, né, cara? Mas você tem mais sobrancelha. Saco ruivo. Tem mais sobrancelha. É o famoso saco O bonde ruivo. do saco cheddar. Roberto Leal brasileiro. É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, muito obrigado. Vamos fazer o break para... Cadê o Dedê? Olha o Dedê aí, ó. Mestre Dedê. Segura o hipopótamo aí. E se eu te falar que ainda dá tempo de ganhar um presentão que vai mudar a sua vida? É isso mesmo que você ouviu. No Hipercap Brasil, você tem a chance de levar para casa, sabe o quê? Um Porsche Cayman mais 400 mil reais. Agora imagina aquele carrão dos seus sonhos mais 400 mil aí na sua conta. Presentão, não é? É um presentão dos sonhos. Então não perde tempo. Baixe o aplicativo, tá aqui ó, na tela, tem um QR Code. Você vai baixar aí na tela, você vai garantir a sua chance. Mas calma que tem mais. No total é R$1,5 milhão de reais. Isso mesmo. Hoje mesmo. Confere a premiação. Presta atenção agora na premiação completa que o Hipercap Brasil preparou para esse fim de ano. Roda aí, vamos lá. Esse ano fui um bom garoto. Eu mereço ganhar esse Porsche. A premiação do Hipercap Brasil é tão incrível que até o Papai Noel quer ganhar. Tem um Porsche Cayman mais 400 mil reais. E tem mais 3 prêmios de 50 mil, 40 iPhones 16 e 110 mil na trave. Compre nos Correios, nos pontos de vendas ou pelo app, só R$ 4,99. Quer um Porsche? E dinheiro de montão? Hipercap na mão! Você viu que até o Noel quer esse presentão, não é? Além de um Porsche Cayman mais 400 mil reais, você concorre a 3 prêmios de 50 mil reais, 110 mil para quem bater na trave e ainda 40 iPhones 16 no Hipergiro da Sorte. É o presente que você merece. E o melhor, você concorre a tudo isso por apenas R$ 4,99. Então faz o seguinte, pega o celular agora, baixa aí, aponte a câmera aí pro QR Code, tá bem aí na sua tela, baixe o aplicativo do Hipercap Brasil e concorra a essa premiação incrível. E lembrando, ao participar do Hipercap Brasil, além de ter a chance de transformar sua vida, você também vai ajudar bastante o Hospital de Amor, que é uma referência nacional no tratamento contra o câncer. Então não perca tempo, o sorteio é hoje, 9h30 da noite na Rede TV e também tem no YouTube, tá legal? Pega o celular, aponte agora, vai lá, a sorte tá aí, ó. QR Code tá na tela, garanta sua chance agora mesmo. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Não deixe passar a oportunidade de levar um presentão de Natal para casa. Quer um Porsche?
Quer dinheiro de montão? Hipercap na mão. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Bem-vindo ao topo. Um lugar desejado por muitos, acessível para poucos. Aqui em cima, a vista é deslumbrante, mas não se engane. No alto, os ventos batem mais forte. A cobrança é implacável e as expectativas estão sobre os seus ombros. Aqui não existe fórmula pronta quando o assunto é crescer e planejar para o futuro. Só trabalho duro, foco e metodologia. Você não está sozinho. Vou te ajudar a transformar sua empresa. Meu nome é Max Bavaresco. Sou um dos maiores estrategistas do Brasil e criei uma metodologia autoral única, aplicada e validada por grandes CEOs e empresários. Convido você, empresário e executivo, para o programa educacional A Estratégia dos 3 Pilares. Saiba mais em sony.global. Não nascemos para ficar parados. Vivemos em um mundo em constante transformação. Faminto por conhecimento, por inovação e pelo excepcional. A NIL nasceu do reflexo desse potencial ilimitado para ser um propulsor de sonhos e aspirações. É hora de transformar sua vida. NIL, sua trilha rumo ao novo. Esse programa é um lixo. Produtor, o mineiríssimo Pedro Gravatar. Uma salva de palmas pra ele. Pedrão, só pra fazer. É gravatar ou gravata? Gravata. É gravata. Tinha um acento. Não, não tinha acento nenhum. Foi o Pedro Gravata. Foi o roteirista escreveu. Na primeira abordagem eu vou mostrar o texto pra você, Pedro. Desculpa que foi minha falta de educação, mas tem um gravatar. Eu vou te mostrar. Não tem aqui. gravatar nenhum. Posso mostrar? É gravata. Gravatar. Aqui, ó. Aonde tá a gravata? Aqui, ó. Pega aqui, ó. Isento Guerreiro. Aonde está a gravata aqui, ó? Aqui. No dele tem. Mas aí. Então você não corrija no ar. Gravata. Aí tá errado. Mas você tava lendo a outra página que tava certo, por que você voltou Porque eu na voltei no errada? primeiro Você é programa. Tinha um talk show, né, Emiliano? Eu tinha um talk show, eu vim aqui há 5 anos atrás. vocês Exatamente. me entrevistaram, era outro estúdio e tudo. Era o estúdio de rádio. Era o estúdio de rádio. E há 5 anos atrás eu tinha um talk show, eu vim falar do talk show e do livro que eu lancei, chama Diário de um Seminarista. E agora a gente está fazendo vários eventos em Goiás. Chama Festa da Gravata, Bloco da Gravata, lá em Catalão, Goiás. Mas o teu lance era a Venezuela, não é? Era Venezuela, eu fiquei muitos anos lá com programa, a gente tinha peça de teatro, tudo isso a gente montava na Venezuela, quando a Venezuela era um país assim... Que ano foi isso? Isso foi de 2010. Mas já tava 2018. na merda. Tava na merda. Começou em 2012, Quem mais era ou o menos, a presidente? merda. 2012? Foi, quando o Chaves morreu que começou a merda mesmo. E começou aquela imigração em Boa Vista mais ou menos em 2016, 17. Até hoje os caras vêm a pé de lá. Até hoje. Que Boa Vista... Saiu 6 milhões. 6 milhões de pessoas saíram da Venezuela. 7 milhões. 7 milhões já? É o maior... 7 milhões. Mais do que na guerra da Síria, Ucrânia. E mais do que na Síria. É a maior migração de outro país. E assim... A gente ainda tem uma vantagem porque o Brasil não é um país que fala espanhol. Então esse não é o primeiro caminho que eles fazem. Eles vão para Colômbia, para o Peru. Alguns para Espanha. Mas lá em Boa Vista ainda tem 12 campos de refugiado. A gente acha que campo de refugiado é coisas lá do Oriente Médio e de outras. Não, mas em Boa Vista tem vários campos de refugiados. Turma passa fome. Ele tinha um talk show tipo Gentili lá na Venezuela, né? Sim, Ele entrevistava aí as celebridades, políticos. Todos. Como funcionava até o momento a liberdade, né? Pra você entrevistar a turma? Então, você batia, né? Eu batia. A gente até chegou... Eu me espelhava até muito em vocês. A gente até chegou a fazer... Que merda, hein? Por isso que ele foi mal. Por isso que acabou. Por isso que acabou. Nem a Venezuela aqui. Acabou. E a gente fazia... Eu cheguei até a fazer uma ligação ao vivo pro secretariado do Maduro na época, e foi uma loucura. Mas a gente... Como eu comecei na internet, antigamente a internet ainda era uma terra assim, ninguém conhecia muita coisa. Eu comecei em 2012 no YouTube, então era muito livre.
Mas eu fui pra televisão. Aí na televisão me grampearam. Eu fiquei uma temporada, porque lá também eles falam por temporada. Entendi. Como se fosse seriado. E aí eu fiz 6 temporadas. Agora eles vão começar a pegar no pé de internet, né? Sim, o Maduro, ele Você tá sabia que 1 em cada 5 brasileiros só assiste o YouTube, não assiste mais TV? 1 em cada 5. Não sabia. De consumidor de... Mudou, né? 1 em cada 5. audiovisual. É muita gente. Ninguém mais vê televisão. Eu acho que eu até me incluo quase, assim. Não vou falar que eu não vejo mais televisão, mas 80% do conteúdo é de internet que eu vejo, assim. Mas acho que também por causa de tudo que está acontecendo no país e toda a América Latina, né, Emília? A gente fala muito do Brasil, mas eu acho que México está vivendo também um pouco de uma confusão. A Argentina saiu de uma agora, né, praticamente. Então eu acho que o pessoal, a internet ainda é um pouco livre. Disso, de informação que você pode buscar, às vezes falsa e às vezes verdade também, né? Ô Pedro, Tem você que pesquisar. Você que conviveu ali com os venezuelanos, a gente aqui de fora, a gente tem a sensação que tudo acontece muito rápido, né? Tudo Sim. acontece muito rápido para a situação que a Venezuela se encontra hoje. Sim. Como é que foi na tua perspectiva e também com os venezuelanos que trabalhavam com você, essa mudança da Venezuela? Quanto tempo tomou e quanto foi que o povo começou a perceber e quando começou a perceber já era tarde demais? Assim, 2014 foi quando eu acho que chegou o limite. Que aí você não encontrava absolutamente nada no supermercado, não tinha pasta de dente, papel higiênico. E aí não dava mais para sair do país, fazer passaporte, porque também travaram a confecção de passaportes. Eu acho que foi aí, 2014 a 2015, que falou, poxa, aí isso aqui já não dá pra ser habitável, entendeu? E não tinha comida, não tinha absolutamente nada, não tinha pasta de dente, não tinha nada, não tinha o básico. Foi mais ou menos por aí que a gente começou, não tem volta, né? A gente tá aqui, ó, com Gravata. É Gravata com 3 As no final. @Gravata. É a marca dele, ele tinha gravata. Gravata. Que nem tem aquele da Jovem Pan, do Rio, Rodrigo Viga. Rodrigo Viga. Sabe o Rodrigo Viga? Do Rio. Um Rodrigo Viga. O dele é Gravata. Praticamente. @Gravata, você entra lá nas redes. Você falou que piorou as coisas com o Maduro, mas o Chaves é um ditador. Assim. Sim. O que teve de diferença com o Maduro? Porque eu também não acredito que o Chaves deixava ficar falando mal do governo ou tinha essa liberdade, assim. O que você sentiu nessa migração? Claro que o comunismo, né, seja por causa da Rússia, ele tirou dinheiro, né? Sim. Não só a Venezuela, mas Cuba. Mas comparando Chaves com Maduro, por que eu fiquei com a impressão que você preferia o Chaves? Não é. Chaves era um querido. Era um querido. Eu gostava da boina vermelha. Não é que o Chaves era um querido. É porque o Chaves dava conta de controlar aquela ditadura que ele impôs. O Chaves, claro, também fechou um canal de televisão, fechou um canal. E abriu a Telesur, Foi. que é uma bosta. Que é horrível. Uma porcaria. Telesur, acho que é o pior canal que existe. No mundo inteiro tem essa porcaria. E ele parece amador, é um canal que parece amador. É um canal amador, horroroso. E, assim, quando o Chaves morreu, acho que perdeu aquele certo controle. Porque foi questão de 2 anos, tudo acabou no país. E, assim, eu comparo muito o Maduro com a Dilma. Porque ele não tinha um discurso, não falava coisa com coisa, não tinha nexo. E as pessoas não acreditavam nele. Mas também foi logo quando começou a internet. E aí eu acho que a internet já começou também a contrariar os pensamentos dos chavistas, né? Apesar que tem chavista ainda na Venezuela. E por que você foi para Venezuela? Milho, quando eu cheguei lá, era uma terra de oportunidade. Eu tinha muito dinheiro, sabe? Tudo que você montava na Venezuela dava dinheiro. Eu fiz uma festa lá, ganhei muito dinheiro. Fiz um documentário chamado Caribe in Paradise, que era eu numa moto mostrando toda a Venezuela. Então era um país muito virgem, muita gente não fazia as coisas lá. Por exemplo, o primeiro programa de talk show foi o meu na internet. Então eu falei, cara, aqui eu vou me instalar e vou me dar bem. E fui, fiquei durante esses longos anos. Eu não falava uma palavra em espanhol quando eu cheguei lá. Mas foi muito bom, muito bom.
assim, não tenho... Foi bom enquanto durou. Venezuelanas maravilhosas. Eu sou casado. Você é casado com uma venezuelana? Não, com uma brasileira, uma goiana, a Patrícia, deve estar nos assistindo. Coitado. Ela é minha filha. Jade. Ele ia falar, sou casado com um venezuelano. Eu também achei. Um rapaz. Com um rapaz. Um venezuelano maravilhoso. Moreno, Pablo Lorenzo. Não, eu sou casado com a Patrícia, que está nos assistindo. Um abraço. Ô, Patrícia. Te amo. Patrícia. Você tava falando da internet. E quando é que você voltou? Depois. Eu voltei Eu voltei logo em seguida. Eu acho que eu vim pro Pânico. E aí eu voltei, eu fui pra lá e aí já saí de... Fui pra Boa Vista, eu fiquei um ano em Boa Vista, uma cidade maravilhosa. Boa Vista eu amo de paixão mesmo, uma cidade que eu gostei de viver. Muito bem planejada, mas, claro, tava com todos aqueles problemas da migração. Da migração. Né? Como que você tá numa cidade... Capital pobre, né? Como você tá numa cidade de 300 mil habitantes e chega a 100 mil. É difícil, não tem como, né? E depois foi em 2019, 2018, 2019. Você é aventureiro, né, o Gravata? Agora eu dei uma parada, eu tenho uma filhinha Você agora. é mineiro? Você é mineiro? Sou mineiro. Sou mineiro de Morada Mineiro Nova tem de esse Minas. espírito, né? Tem. O mineiro tem um espírito pra assim, fora. aventureiro. Tem muito mineiro no desbravador. mundo, né? Nos Estados Unidos, gosta de viajar. Tem cidades é só mineiros lá. Tô ligado, hein? No estado, acho que Boston é quase... Tomar é só mineiro lá. O governador Valadares. E agora você tá fazendo o quê? Agora eu tô com eventos. Chama Festa da Gravata. Oh. Festa Boa. da Gravata, já convidei o Zuckerman. Vamos lá, vou com ele. Onde vai ser? Catalão, Goiás. Eu tô velho. Não, mas pra daí, a gente pega um camarotezinho, 60 É, palmolives, camarote. faz uma dancinha. Leva o bola. O bola bonitinho. Não, mas bola agora é bom eu tô de- quietinho, Levar o eu bola e no a mulher. Carioca agora. É, o Carioca agora deve ficar louco. Festa da Gravata, compadre. Melhor festa que a gente já viu, compadre. Essa festa aí bomba, meu irmão. Gravata Festa, Milhão, você tem que ir, Milhão. Conseguiu o camarote Gregusto, compadre. Vamos lá, pô. Vamos levar. Pô, agora me animou. Tá desanimado, eu quero ir na fé. Você vai nada, você é um pau mandado. Sou nada, eu mando na minha mulher, meu irmão. Ô. Ligo agora pra ela e falo, vou com o Emílio, vamos ver se a gente não vai. Você que é frouxo, vai pra granja lá, pesca e pague, não sai do croque. Eu não, Precisa tirar a camisa, compadre. agora vou no Tira a pesca e camisa. Tira a camisa, pô. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tava na minha cabeça e eu produzi ela. Você estava falando da internet, da onde você também navegou muito bem. Sim. Se você pegar os políticos, estão usando essa ferramenta com muita habilidade. O Maduro, eu estava vendo o Instagram do Maduro. E ele é muito queridão. Tem as imagens aí do Maduro no Instagram dele. Sim. O povo cai nesse bico doce do Maduro. Olha lá, ele tá produzindo vídeos jovens, sabe? Meio do TikTok. Espanta saber que as pessoas Não, o Maduro, têm acesso. ninguém gosta do Não, Maduro. sabe quando o Boulos faz o Instagram? Hugo Chaves, os caras gostavam do Eu Chaves. sei, mas ele tá na rede social sendo jovem O Hugo agora. Chaves tinha uma oratória muito boa. É, você sabe que tem um documentário do Oliver Stone. O Oliver Stone é um puta canhoteiro, Sim. né? Com Opa. bala. E tem um documentário dele que ele vai com o Hugo Chaves, ele vai de jipe. O Hugo Chaves, ele pegava o jipão dele, é tipo o Bolsonaro. Caía na gandara. Ele pegava lá, vai jogar sinuca com os caras, ia nas quebradas com o povão. Sim, eu Não sei. tinha conversa. Os caras amavam o Hugo Chaves. Sim, sim. E esse aí, ele pegou carona. Ele fala que ele recebe o espírito do Hugo Chaves. Passarinho, não é? Ele fala que ele vê os passarinhos Mandam mandam mensagens do Hugo Chaves. Mas é isso. Ele faz isso no discurso, esse picareta desse gordo. Baita Bota o picareta. gordo aí na Põe tela. na tela o gordo. Bota o gordo aí. Olha aí, ó. Olha a dancinha do Maduro. É o único gordo da Venezuela. O baile do O Gravata. Gravata saiu de lá, só sobrou Nem o Maduro. El gordo dançante. Não é isso? Verdade. Mas eu falo isso com a minha esposa também, que ele é o único gordo. da É o Venezuela. único gordo. Sério, gordo. é o único. Mas a turma não cai na dele. Não, muito pelo contrário. povo inteiro- Não, já foi, né? Já não tem como. É uma migração de 7 milhões de pessoas. Acho que todo mundo tem um parente que migrou. Não, eu digo pelo não tem benefício jeito. Você acha que ele vai cair? Difícil, Emílio, difícil, muito difícil, por causa que ele vai candidatar de novo. Lá não tem eleições limpas, lá tem também os chamados coletivos, que são as pessoas que amedrontam as outras na rua. Que vivem nas favelas, né? Isso, que saem e amedrontam, e se você for contra, elas são pessoas, assim, como fala, pessoa civil, né? Isso, meio uma Mas- milícia. Isso, meio uma é meio uma milícia. milícia. E aí ele levava... Ele tem essas pessoas na mão. Levava um frango e uma mortadela para cada morador da perifa. Parecido. Mas o Madurão é... Que coisa, Ele é malaquia. Ele é complicado, ele não tem como. Mas você não acha que todo ditador ele cai pelas mãos do povo, né? O povo que derruba o ditador. Emílio, mas o povo da Venezuela é um povo muito pacífico.
posso dizer. Eles fizeram manifestação, até fui nas manifestações, convocamos alguma na época que eu estava no hype lá na Venezuela, mas é um povo mais pacífico, não é um povo que vai brigar, xingar. Eu acho difícil, acho muito difícil. Eu já tive, como se fala, já fui muito otimista quanto a isso em 2000. Acho que quando Juan Guaidó tava, Guaidó sumiu, né? Guaidó sumiu. Pois é, ele tava, acho que faltou ele Ele tá puxar em a quinta Miami, não marcha. tá em Miami. É igual a Rússia. Tem muito venezuelano rico em Miami, né? Muito. Acho que Venezuela é um dos países que tem mais bilionário na América Latina, se não me engano. O Sami Damna vai saber. O Sami vai saber me falar. Você sabe que aqui no Brasil, os bilionários também estão se mandando. Nós vamos trazer o cara aqui, ó. Quem? Nós vamos trazer aqui o amigo do Sam. Faz consultoria. O Roberto Spiegel. Quer dizer, não marcou a pauta? Não sei. Falta de compromisso. Né? Essa pauta aqui também, a Paulinha marca o que quer, o que já Ele esqueceu. ajuda brasileiros a se Tem uma mandar. agência, tem uma agência do pessoal que quer se mandar para vários países. Por insegurança, Então, inclusive Estados em Unidos. Miami, o que tem de venezuelano? Porque eu falo o seguinte: tem pra caramba. Eram os caras ricos de antigamente, né? Que foram embora. É petróleo, né, Emílio? Lá é maior, se eu não me engano, é a maior, não é Sam? Sam vai saber. Mas eles quebraram lá maior a PDVSA, né? Sim, a PDVSA tá sucateada. Mas ganharam muito dinheiro na época. Então, assim, é muito rico. Lá tem cidades que você fala, o que é isso? Isso não é Venezuela, parece mais a Suíça. De tanto que é perfeita. Agora isso. Isso agora. Tem um lugar chamado Leiteria, que você fala, o que é isso? É onde tem uma das maiores frotas de iate do mundo. É lá. Então, assim, tem a parte rica, não tem classe média, e tem a parte pobre. É rico e pobre. É rico e pobre. É o rico e pobre. E, por exemplo, o turismo na Venezuela, lá tem uma ilha chamada Los Roques, que eu nunca vi nada igual na minha vida. Maravilhoso. Você tem que pegar Mas você tem que ir de aviãozinho, de teco-teco. Tem o Caribe, né, Venezuela? No Caribe. Que é o... Não, os Rocks. Ilha de Margarita, Isla Margarita. É perfeito. Los Rocks É é, muito lindo, bonito. mas é difícil chegar. Você tem que pegar um avião em Caracas, um avião para 6 a 7 pessoas. Uma coisa tranquila. Um avião, uma companhia de Caracas. Uma manutenção. Uma manutenção espetacular. Maduro Airlines. Obrigado, Valeu, viu, Gravata. pela sua Muito obrigado, participação. obrigado a vocês. Ó, entra lá no Instagram, Gravata com 3 As no final, ó, Gravata. Programa de hoje, o jornalista e escritor que sabe muito sobre a nossa nação. Daqui é que sai as merda. Um forte abraço. Autor do Guia Politicamente Incorreto do Brasil. Dono de comentários contundentes. Isso é uma sandália de borracha ou um sapato impermeável? Perspicaz, Leandro Narlock. Narlock, nosso querido Narlock. O Narlock é um homem que tem mais de 1 milhão de livros. Sim. Não é isso? Quanto tem o Guia Politicamente Correto? Eu parei de contar, mas tá no 1 milhão e 100. 1 milhão e 100. Um dos maiores bilionários. Por isso que ele não escreveu outro, que até agora, né? O que você está escrevendo? Cara, eu já falei pra você, as pessoas estão tirando sarro de mim. Até Por quê? Porque eu tô... Tem até um personagem do Essa de Queiroz que é assim, né? Que ele avisa pra todo mundo, olha, eu vou escrever um livro que vai resolver todos os grandes problemas do mundo, que vai explicar tudo. E daí as pessoas começam a se fascinar pelo livro do cara e ele nunca escreve, entendeu? E daí o livro fica famoso mesmo sem ter sido escrito, assim, né? É mais ou menos o que tá acontecendo comigo. Eu quero fazer um livro que vai explicar tudo, assim. Como é que chama o livro? Ele é sobre teorias elegantes, que é uma ideia muito simples, que você entende ela muito rapidamente, assim, é muito fácil, tipo oferta e procura, seleção natural. E a ciência do Fauci, por exemplo. Isso, tipo Sapiens, do Harari, né? Sim. Que pra mim é um grande livro. Então é um livro assim, ó, você quer entender muito do mundo lendo pouco, sabe? Com grandes teorias que mudaram a história, assim, grandes ideias, né? E que tem um potencial explicativo que explicam tudo do mundo. Então é um livro só sobre essas ideias. Tá aí, falta 20%, 25%. Entendi. Daí eu já vou terminar.
O Narlock, você me deu um livro, ele lançou aqui dos escravos. Aquele livro é muito legal, né? Eu estava relendo aquele livro. Pô, ninguém leu esse livro, você foi a única pessoa. É muito legal esse. Como é que era o nome? Eu não. Não, o nome dele é Escravos, né? É Escravos mesmo, né? E Brasileiros Esquecidos pela História. Eu peguei a história de 28 brasileiros, assim. Então tem a história dos caras mais loucos, né? Tanto, logicamente, das pessoas que sofreram muito na escravidão, como histórias diferentes, assim. Por exemplo, teve um cara da Bahia que ele cansou, esse mesmo, esse livro é um bom livro. Esse livro. Ele cansou de trabalhar para uma família, disse que tinha muita gente na casa, e daí falaram, então vai trabalhar em outra família. Daí ele foi para outra, também não gostou, e daí voltou para o interior. Daí, como que você imagina isso na escravidão, né? Tipo, não faz o menor sentido. Mas naquela época, em lugares urbanos, era muito fácil o escravo fugir, então você tinha um espaço de negociação, assim, né? Dentro de toda a opressão óbvia, né, evidente da escravidão, você tinha uma negociação do escravo com o senhor e tal. Sim, são histórias curiosas de escravos daquela época, que eram cartas, né? Eram cartas que você pesquisou. É isso, tem um exemplo muito legal do cara que veio para o Brasil como escravo, daí ganhou alforria, daí ele voltou para a África e virou traficante de escravos, virou um grande traficante de escravos, né? O que era uma coisa meio normal na época, né? Eu até lembro que eu vi um testamento assim, que um testamento de um senhor de escravos. Ele era um senhor de escravos. E no testamento ele fala: eu nunca fiz mal na minha vida, sempre fui uma boa pessoa. O cara é traficante de escravo. Mas é que foi uma outra época também, né? Uma outra época. Você fala de vários temas. Um deles você chama de histeria ambiental, que é a preocupação que as pessoas têm com o meio ambiente. E eu até li algumas coisas, você fala, olha, tem várias previsões que o mundo estaria uma tragédia que não se concretizaram. Por outro lado, a gente teve, pouco mais de um mês, problema no Rio Grande do Sul. E aí eu queria te perguntar, pelo seu entendimento, teve a ver com o aquecimento global, com a mão humana ou não? Essas coisas acontecem e não tem muito o que fazer. Cara, eu não tenho a menor ideia. A gente pode pensar no que a gente já sabe. Então, as inundações no sul do Brasil estão mais comuns? Sim. Né? As chuvas estão maiores. No norte do Brasil, não. Né? Então, tem vários dados sobre isso e a tendência é que há sim um leve aumento, seja por mão humana ou não. A grande questão para mim é assim, até queria falar isso sobre o Rio Grande do Sul e tal, que existem 3 tipos, quando a gente fala de risco ambiental, existem 3 coisas, né? A primeira é assim, imagina que inundações estão mais comuns, beleza? Se é num território que não tem ninguém, a gente mal não tem problema, você nem sabe. A gente não é vulnerável. Mas o que acontece é que nos últimos anos, as áreas de planície do mundo, a população cresceu 60% no mundo todo, porque são regiões mais férteis, né? Então aí a gente tem um outro problema que é o potencial de risco, né? O quanto a gente tá afetado a isso, a gente pode ser afetado por isso. Então isso cresceu muito. Mas por outro lado, a nossa vulnerabilidade diminuiu, né? Apesar desse caso. E é isso que a gente tem que hoje pensar melhor, né? Pega o exemplo de São Paulo, Emílio e Sami. São Paulo alaga muito, mas talvez a melhor pergunta que a gente possa fazer sobre São Paulo é o contrário. Por que São Paulo alaga tão pouco? São Paulo ela é construída num banhado, né? Entre 2 serras. Você tem ali a Serra do Mar e a Serra da Cantareira, da Mantiqueira e tal. A cidade tem 2 rios que eram rios curvos, né? Tipo aqueles rios da Amazônia. Sim. E ela foi construída nesses banhados, né? Tipo Várzea da Barra Funda. Existe um bairro, o Vila Olímpia. Tem um bairro chamado Pantanal. Pois é. Jardim Pantanal. E a gente mora em cima de 300 rios, né? Por exemplo, todos aqui no Espigão da Paulista, você tem um monte de rio que desce em forma curva, que virou avenida, né? Tipo Sumaré, Pacaembu. E isso pro Tietê. E por outro lado, como aqui na 9 de Julho... 9 de Julho tem rio aqui embaixo. Passa um rio aqui. Qual é o nome dele? O Rio Itaim. Isso. Né? Então, e a gente conseguiu colocar 12, 13 milhões de pessoas em cima desse banhado. Né? E é interessante, na verdade, como o São Paulo é, na verdade, uma prova de resiliência ao clima. E é isso que a gente precisa mais no Rio Grande do Sul, né? Soluções, né? Doutor Paulo. Soluções. Por exemplo, eu até estava discutindo com o arquiteto, com o Anthony Ling, lá do Caos Planejado, estava dizendo assim, olha, por exemplo, tem bairros irregulares de Porto Alegre, que estão baixo do rio, que eles têm uma densidade maior, o dobro do que a prefeitura permite. Então, por que a gente não deixa construir mais prédios, adensar a cidade mais em lugares, construir mais para cima, em vez de construir para o lado? Na verdade, prédio é uma tecnologia
ambiental sustentável, emite muito mais. Um prédio com 30 apartamentos emite muito menos carbono, gera muito menos gasto de energia do que 30 casas espalhadas. E ele não precisa nem ter o térreo. Aqui, como o MASP, por exemplo, ele pode ter pilotes, né? Como tem em Brasília. E você... Palafitas, prédios palafita. Ou então a densa, onde tem. Onde é seguro, né? Então, e eu não vejo, por exemplo, políticos, ambientalistas do Brasil pensando nisso. Vamos tornar loteamentos mais fáceis, regularização de prédios uma coisa mais simples. Então, acaba que os ambientalistas acabam prejudicando a resiliência climática, Porque o termo da moda aí, porque né? ele está com terror. Tá tendo aquele comitê lá no Congresso, nos Estados Unidos, com o Anthony Fauci, que é o cara da pandemia. Que foi o cara da pandemia, agora ele está respondendo tudo. Ele falou que aquele negócio de 2 metros, ele tirou da cabeça dele. Sim. Não tem um estudo científico. Ele não tinha estudo nenhum. Teoria dele. Não tinha estudo nenhum, aquele negócio de usar máscara. Distanciamento. Eles não tinham estudo nenhum. Ele tirou da cabeça dele para aterrorizar a população. É óbvio. Para a população ficar com medo, para poder usar de acordo com que eles queriam, com o que eles achavam que tinha que ser o negócio. Então não teve nada de ciência. Estudo. A gente ficou aqui. E tem lá, olha o que a gente fez naquela época, para agora descobrir que tudo aquilo que eles falaram não valeu nada, saiu da cabeça deles. Pode rodar, por gentileza? Olha só o que a gente fez, ó. Você lembra disso ou não? Opa. Uma fralda na cabeça. Você lembra, né? gente, com fralda? Olha só, que tinha essa turma aí, ó, lavava a turma, espirrando a gente, aí comia com máscara. Isso é verdade. Não, você lembra disso? Lógico, na disso a gente comia com fez máscara. isso durante uns 4 anos atrás. Olha a separação lá. A distância, ninguém estudava, as crianças com essa roupa totalmente... Roupa de astronauta. Olha só que beleza. Distanciamento social. Isso nós fizemos. Sim. Ficou ridículo, né? Porque nós ficamos aterrorizados. Exato. As bolhas. Lembra Olha isso. disso? Lógico. Olha o cara no Olha só. Caramba, esse aí foi... Mas teve jeito. Então, mas isso é o medo da população. É o medo que a gente ficou. Mas, ao meu ver, o problema não são essas tentativas de coisas que você não sabe como funciona. O problema, para mim, na verdade, é a imposição de coisas que você não sabe que vai funcionar. E você tem que seguir. Esse é o problema. É o controle das pessoas pelo medo. Mas é um medo. Sim, mas sim. é um medo. Não, mas o problema pra mim não é a tentativa. Colocou 10 máscaras. Que o Fauci mesmo falou, tinha que pôr 1, 2, 3 máscaras. O problema não é a tentativa, é a imposição nas pessoas com medo. Esse é o problema. Vacina e tudo mais, você não poder questionar. E algumas pessoas, como o Fauci, fala nada acontece. Depois, quando é comprovado que nada... E, por exemplo, o Bolsonaro, que falava em coisas que hoje... São comprovadas que o velho falou lá atrás. Não, mas o Bolsonaro também falou muita merda. Eu sei, mas eu não tô falando que falou merda, não. O Bolsonaro não. Eu tô falando o seguinte, eu tô falando de aterrorizar a população. Aterrorizar pelo medo. Para todo mundo seguir uma regra. Em nome da entendeu? ciência. Da cabeça de uma pessoa só. Não, mas em nome da ciência. Não, e olha só esse exemplo. Tem um amigo meu que é infectologista e ele fez mestrado, doutorado, sei lá, sobre máscara antes da pandemia, quando isso não era politizado, nada. E ele falou, cara, ele gravou, assim, as enfermeiras saindo do lugar e botando a mão embaixo da máscara, assim, né? E falou, olha, não funciona porque as pessoas não sabem usar. A conclusão dele foi isso. E daí eu lembro que na pandemia eu perguntei, por que você não fala sobre isso? E ele falou, cara, eu vou ser banido da medicina se eu falar sobre isso agora. Não, era um clima que não tinha discussão, entendeu? Então, esse é o problema. A ciência diz isso. A ciência, ela é questionamento, né? Não tem nada que a ciência diz, né? Então, ela é um eterno questionamento. E isso foi um prejuízo muito grande mesmo. Sim. E eu fico imaginando as pessoas, porque hoje em dia ainda tem gente usando máscara. Eu fico irritado. Tem gente hoje em dia que não sai de casa. Isso deu uma fobia para criança. Tem no metrô, né? porque sequelas emocionais. Então, mas o que eu digo para você é o seguinte: com essa teoria do distanciamento, que agora se sabe que ele falou que aquilo não funcionou nada. Certo. Separou, criança não estudou. Sim. Quanto tempo ficou o atraso, sem escola? né? O atraso. O cara perdeu o pequeno negócio dele. Porque podia continuar fazendo o negócio desse. Se não tivesse esse negócio de ficar, tem que ficar, não sei o quê. Não precisava fazer isso que eles fizeram. Mas eles fizeram isso para aterrorizar a população. Correr na praia. Ninguém tem uma resposta é o que ele coerente. Fala. Ele falou isso. Então, mas ele falou isso, que é uma bobagem. Mas o Antony Fauci. Foi o próprio Fauci. Mas alguém deu um caminho coerente. E tem gente que ainda você fala que ele falou assim, não, mas não é assim. Eu sei, mas
Mas do outro lado, alguém acertou? Com alguma... Não é Não é questão de acerto, é usar o terror. Isso, exatamente. Esse é o Mas problema. sobre- Porque acerto a gente não sabe, coisa desconhecida você não sabe. É isso, você usar Mas o terror o líder pra controlar político, as ele rouba a pessoas. pauta pra ele falar que ele que vai trazer a solução. E nenhum trouxe. Mas acontece que isso aí virou uma pauta sagrada, que você não podia questionar absolutamente nada, que aí você seria um negacionista. Exato. Por uma fala. Você não tinha escolha. Você não tinha escolha de falar, não, eu quero estudar ou eu quero fazer. Você tirou a liberdade do cara total. Era imposto. Comércio, por aí. Mas sobre aquilo que o Sam me perguntou, que eu queria falar mais uma coisinha que eu sempre falo sobre isso que é bem interessante, é o seguinte, a gente tem um costume de achar que se tem algum problema da natureza, né, uma catástrofe ambiental, a gente acha que ela é um castigo divino. Né? Alguns talvez sejam, talvez tenha sido causado por uma ação humana, claro, óbvio. Mas hoje em dia, qualquer coisa que acontece de errado, né, algum desequilíbrio, o clima ele é um eterno desequilíbrio. Né? Essa ideia de que existe um equilíbrio climático, ela não se sustenta tanto. Não, é que saber, por isso que eu te perguntei, porque saber ou não se for uma consequência da ação humana, você pode mudar políticas públicas para fazer. Se você não sabe, ou fala assim, essas coisas acontecem, independentemente do que você fizer, é uma outra visão. Por isso que eu te perguntei. Claro. Não. Mas eu acho interessante isso. E daí a gente fica achando... Até teve uma matéria do UOL, né? Negacionismo climático. Por que o Rio Grande do Sul está afetado e tal. E engraçado que muita gente acha assim, não, por isso a gente tem que ser contra o capitalismo, porque existe o aquecimento global. Eu sei que não é a oposição do Sami, mas, na verdade, se tivesse energia nuclear, o mercado aberto, livre de energia nuclear no Brasil, né? Hoje está na mão lá do PMDB, sei lá de quem, do governo e tal. Se a gente tivesse mais livre iniciativa, nesse caso, emitiríamos menos carbono, né? Então, e eu me irrito muito com essa ideia de culpa nossa, aquela ideia de que se o cara, se roubaram o Rolex dele, também estava na rua ostentando, né? O infortúnio que você sofreu é um castigo. Então, eu acho que sempre tem que tomar um cuidado para não cair nesse viés, assim, né? E as escolas é a pauta do momento? Desculpa puxar, mas lá no Paraná, o que você achou dessa história e o que você acha que é o caminho para o ensino público? Vocês viram então? Pois é, né? Teve lá um protesto. Os companheirados, protestos antidemocráticos, terroristas, né? Lá invadindo a Assembleia Legislativa no Paraná. E porque o governador ele conseguiu, né, passar em primeiro turno, o Ratinho Júnior, um projeto de mandar para a gestão privada a PPP. 200 escolas. Importante. E é interessante que as escolas vão poder decidir, a comunidade da escola, professores, diretores, pais de alunos, vão poder decidir se aceitam essa gestão privada ou não. É uma coisa, gente, que é um caminho óbvio, né? A escola continua pública, continua grátis, continua gratuita, mas simplesmente a gestão dela é privada. Eu até acho que podia ser maior, a pedagogia também podia ser. Exato. Como as charter schools, né? As escolas conveniadas lá dos Estados Unidos. Pra ser cobrada, né? Você tem quem cobrar também, né? De tipo, se deu errado, pra quem... Vaza. Você não tá fazendo um bom serviço, vaza, né? Aqui em São Paulo já tem algumas, podia ser maior, tem. A Marina Helena lá, candidata a prefeito, sempre cita o exemplo do Salesiano, que é um colégio de freira, né? Um colégio cristão, que ia fechar na Cracolândia e a prefeitura falou, não, peraí, eu te dou uma grana, você coloca aluno de escola pública. Já acontece na saúde, por que não na educação, né? Nem sempre dá certo, né, cara? Porque muitas vezes tem aquela captura regulatória, né? Que é a empresa, ela se alia com o regulador, e daí tem ali propina daqui, propina dali. Pode dar errado, mas quase sempre é melhor do que escola pública, né? Que escola pública é ruim, né? É ruim. É fraco, né? Não entrega. Não entrega o que a gente imagina que ser uma boa educação, né? Sim, como são em outros países. E vamos mais uma? Mais uma? Do quê? Mais uma. Praia. Ok, então. Praia. Sim. A praia ele deve conseguir destrinchar. Olha o Chiquinho Pão de Hambúrguer. Ele Chiquinho tá aí, ó. Sai de Noronha. O Chiquinho, amigo do Hamas. Ele vai fazer a feijoada do Hamas. É a feijoada do Hamas. Vai arrecadar fundo pro Hamas. Pra ajudar. Que o Hamas, coitado do Hamas. Nós vamos fazer. Tá sem recurso, o Hamas. Nós vamos fazer uma feijoada. Vai ser sábado. Sábado que vem. Com a turma da USP. Ele leva sopa. Põe a turma da USP aí, ó. Os amigos do Chiquinho. Desculpa falar, mas acho que o Hamas vai usar o Chiquinho pra fazer a feijoada. Põe a turma aí, ó. A turma que vai estar lá na feijoada vai ser na USP.
vai ser na USP, sábado que vem. Tem essa Olha lá, turma aqui, ó. Olha lá. Se você puxar, não tem uma carteira de trabalho. Você acha que tem alguma carteira de trabalho no bolso dessa turma? Nem arrumou o quarto ali. Ó. Então, os amigos do Hamas estarão... Mas, só falando mais uma coisinha sobre educação, é bizarro que eu vou lembrando os assuntos. Sabe, que eu Claro, vou falar, pode. Vocês mudam de pergunta. Que é... Pensa o seguinte, ó, por que a gente tem tanta coisa legal no mundo hoje? É por inovação. Então, um cara, para ganhar dinheiro, ele vai tentando, tem uma ideia ruim, arranja outro jeito, faz um programa de TV. Uma vez até eu fiz aqui, um programa não deu muito certo, a gente vai tendo ideias. Sim. Tentativa e erro. Inovação é um processo incessante de tentativa e erro. Muita gente erra, as ideias mais estapafúrdias. De repente, entre alguns acertos... E a gente vai tentando e errando mais em cima desses acertos, né? Isso. Por exemplo, lâmpada. Aqui está cheio de lâmpada. O Thomas Edison, ele testou 150 filamentos diferentes, se não me engano, um número assim, até saber que o tungstênio era o melhor, né? Que dava certo. Por isso que a gente tem tanta coisa hoje no nosso bolso, a gente tem coisa que milionários não teriam há 20, 30 anos. Por que a gente não deixa essa maravilhosa máquina de resolver problemas atuar também na saúde, atuar também na educação? Também, transporte público é bizarro. Qualquer menor inovação que surge, os vereadores proíbem. Patinete proíbe. Uber, como fala? Aquela que vai pessoas diferentes no Uber. Uber compartilhado. Proíbe. E não à toa, essas áreas onde a inovação, a tentativa e erro são proibidas, elas travam, né? A gente não moderniza, assim. Então, educação... Mas isso... acanhota, o socialismo, né? Pois é. A ideia socialista é todo mundo ser pobre, burro e dependente. Se você tiver uma turma de pobre, burro e dependente, você resolveu o teu problema. Nós fazemos o Fauci. O Antônio Fauci falou, é o seguinte, vocês são pobre, burro e dependente, vocês vão ter que usar 70 máscaras e ficar a 12 metros de distância. Sim. A gente media 2 metros de uma pessoa. Sim. A gente que tem informação. Microfone. Porque ele quer isso. Ele quer controlar a galera. Tem um problema de grupo de interesse também, né, cara? O cara que tá ali, que é professor, o sindicato e tal, não quer deixar essa... Daí a gente tem um sistema de escola imposto de Brasília para todo mundo. Né? Não tem essa coisa descentralizada de saber... Tem até um livro sobre isso, rapidinho, um livro chamado The Beautiful Tree, né? A Árvore Maravilhosa, que o cara estava andando pela Índia e, de repente, ele parou, viu num poste, assim, escola particular de inglês, uma favela na Índia, né? E daí ele pediu para o motorista parar, era um cara importante da ONU, alguma coisa assim, e foi andando nas vielas e, de repente, ele descobriu várias escolas particulares nas favelas da Índia. E barato. E baratas e tal. Eu vi isso. É muito legal quando a gente vê essa inovação acontecendo. Precisa deixar... A gente vai errar. Testar. Mas você sabe, o ruim do Brasil é que a Índia vai ser uma mega potência. A Índia, que você está falando, vai ser uma mega potência. A Índia manda... Enquanto a gente está aqui discutindo soja, quantos caras estão falando? O Brasil, como é que ele fala aí? Como é fascista? Agrofascista. Está falando agrofascista que o Brasil exporta grãos e não sei o quê. A Índia está mandando sonda para a Lua. Exatamente. A Índia está mandando sonda para a Lua. Nós estamos aqui discutindo... Com internet Brás. Esse negócio. E tem internet Brás. É um karma de ser um país de última categoria mesmo. Agora me deu uma desanimada, hein? Então vamos embora. Põe o gato para dançar. Até o gato foi embora. O gato tá ali. O gato foi embora, gato? O gato tá tomando água. Não, fica lá, gato. Cheia de areia. Deu uma desanimada agora. Não é, Narlock? Será que um dia... sei lá, vai mudar. Brasil, mostra a sua cara. Deixa eu falar sobre a privatização das praias. Tem um comentário curto sobre isso. Bom. Que é o seguinte, cara. Vocês viram aí, acho que vocês devem ter falado sobre isso ontem, né? O assunto aí da pessoal dizendo de privatização. Uma coisa interessante sobre isso é o nome que a gente dá às leis. Né? Quando consegue vender um lado ou outro, consegue botar o nome numa lei, fica muito fácil de aprová-la ou não. Né? Tem um marqueteiro republicano, né, dos Estados Unidos, o Luntz, que ele tinha lá a State Tax, né, a taxa de transmissão de patrimônio, e nos anos 90 ele falou, não, isso aí é taxa da morte, é a Death Tax. E daí, cara, de repente o apoio popular àquela lei, que era uma lei de herança e tal, de imposto, ela despencou simplesmente porque o cara mudou o nome. Né? Então tem aquela outra lei lá de cultura, né, Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura.
O nome é bonito demais para você ser contra uma lei dessa. Né? Apesar de ser uma lei ordinária com nome bonito. E agora esse da privatização da praia, que não tem nada de privatização. Nada a ver privatização. É uma bobagem. Então. Mas que daí já era esse projeto, não vai passar, eu acho, porque não o vai. nome é muito ruim. Vai. Né? Conseguiram botar um nome muito ruim. Isso. Já era. Então, mas isso aí também você não sabe quem... Porque aquilo é pós-verdade, né? Porque isso aí é aquela taxa que tem, taxa de Forex. Laudêmio. Marinha, né? Isso. É Laudêmio, que é o quê? Você tem que pagar para... Quem mora na praia tem que pagar para a Marinha, você tem que pagar um X lá para a Marinha. Tem uma taxa de fora, que chama, acho que é. E você, quando vai transmitir, você também paga para a Marinha. Isso eles querem tirar da Marinha e passar para ser da prefeitura. Igual a gente tem terreno normal. Perfeito. Essa é a ideia. Essa é a ideia do negócio, para o cara não ficar preso à Marinha, de ser um terreno normal. Eu acho que Fernando de Noronha aconteceu isso, porque também tinha muita sujeira nas praias. Não tem nada, tem nada de sujeira, nada disso. Não é para melhorar também? Não. É só para você tirar da Marinha essa grana que vai diretamente para a Marinha. Teórico, pelo que eu vi, é mais ou menos isso. Eu conheço gente que tem loteamento na Santa Catarina e é um saco. Você tem que ir lá na Marinha para pegar não sei o que lá, e com uma área que aqueles terrenos em frente à praia. Uns 30 metros antes da praia. Em frente à praia, quem mora em frente, pé na areia. Certo. Tem que pagar para a Marinha. Perfeito. Quando vai vender, e tem uma taxa também que você paga. Isso eles queriam tirar e pôr para a prefeitura. A prefeitura e o Estado. Igual você paga na tua casa, lá, IPTU, essas coisas. Só que aí falaram que é privatizar a praia, que é fechar a praia. Pedágio, que é só rico, é por pedágio. Cancela. Mas aí... Essa fake news ninguém combate. E o Neymar tem Mas aí, como a gente não é político, eles que resolvem. Você tem casa na praia? Não. Eu também não tenho. Eu quero que a Luana Piovani e o Neymar vão tudo pro inferno. Que bote taco na areia. Mas o poder da palavra é impressionante, impressionante. né? E muita gente burra também, né? Isso a gente o poder da burrice também. Isso é importante, Esse é o nosso né, professor? superpoder. Burros com iniciativa. Já tem o equilíbrio. Canavial. Tem muito importante também. Você tem que deixar que nem aqui. É. A gente é bom, mas a gente fica limitado. E um monte de gente falando, mas agora vão privatizar as praias, você tá sabendo disso? Vai ter uma casa na areia. Vou ter que fazer exame médico. Fazer abrir os dedos, frieira, pra poder... Pra ver se tem frieira. Aí no Sampaio Correia. Paroca, viu, Narlock? É o Sesc Pompeia. Pô, obrigado. Narlock sempre é um papo bom, sempre é gostoso conversar com você. Valeu, gente. Vou Obrigado, passar o tamo aí. Instagram, Narlock. Narloch. Tá aí pra vocês. Olha, tudo de bom. Trabalhou. Aí, gatinho. É o gatinho lá lá lá, é o gatinho lá lá lá. É o gatinho lá lá lá. Atenção! Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. É o carro que lá vem pedrada, teremos se fudendo, mas não há piada. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.